como um garotinho e ganha as bênçãos divinas dos 7 deuses, recebendo habilidades extraordinárias. Amigos, iniciaremos nossa jornada no anime The Aristocrats of the Worldling Adventure. Em uma noite até então tranquila, Kazuya Shina, um garoto colegial, caminha tranquilamente indo fazer suas compras noturnas. De repente, muitas pessoas fogem desesperadas do mercadinho e uma menina acaba esbarrando nele e derrubando seu celular. O motivo do escândalo era um maníaco que estava espantando todos com uma faca. Kazuya naturalmente decide fugir, mas percebendo que o sujeito estava mirando nas garotas imóveis devido ao medo, Kazuya mostra toda sua coragem e se joga no homem, salvando assim a vida das garotas. Infelizmente, ele foi atingido no lugar delas e o jovem cai no chão enquanto o homem corre assustado. Enquanto as garotas choravam desesperadas, no chão, Kazuya reflete se vai perder sua vida, mas fica aliviado em saber que elas estão bem. Ao abrir seus olhos, ele se vê em um lugar muito chique e chega a se questionar se está em um hospital de luxo. Uma das mulheres se emociona e o abraça, o chamando de Mestre Caim. Uma mulher que se diz sua mãe também o abraça. Quando olha no espelho, ele fica desesperado, perguntando quem era aquele que estava sendo refletido. Enquanto abria e fechava as próprias mãos para conferir se não era um sonho, as mulheres dizem que o menino devia estar confuso, afinal, dormiu por mais de uma semana. Vendo que a febre do garoto baixou, sua mãe decide preparar algo para ele comer e pede para Sylvia, a empregada da casa, lhe auxiliar na cozinha. Quando elas saem do quarto, o garoto ainda se questiona quem são essas mulheres. Ao olhar no espelho novamente, ele se toca que virou uma criança e que tinha reencarnado igual as light novels que lia, significando que infelizmente não sobreviveu, mas pelo menos salvou as garotas. Sabendo que reencarnou, ele decide verificar seus arredores, mas quando está conferindo a si mesmo, Sylvia abre a porta e, pensando que ele tinha feito suas necessidades, o jovem Caim acaba se encontrando em um momento constrangedor. Não se deixando desabar, ele come a comida trazida pela empregada e nota que o sabor é um pouco mais insosso do que estava acostumado a comer em sua outra vida. Enquanto quase era posto para dormir, acabou conseguindo algumas informações com Sylvia. Seu nome é Caim von Silford e possui 3 anos de idade. Seu pai se chama Garmio, sua mãe se chama Sarah e sua irmã mais velha tem o nome de Reine. Sua mãe Sarah é a segunda esposa e a primeira se chama Maria e tem 2 filhos chamados Jim e Alec. Isso faz de Caim o 3º filho homem. Seu pai é da alta nobreza, sendo um marquês com seu próprio exército, que impede as outras nações de invadirem a fronteira. A parte do reino gerenciada por ele é o sul da cidade de Grácia, onde fica a Floresta dos Monstros. Quando Sylvia conta sobre a existência desses seres, Caim fica muito animado e ainda mais empolgado em saber que existem aventureiros que os enfrentam usando magia e espadas. Quando soube da existência de magia, Caim conseguiu se motivar para viver nesse mundo, pois em seu antigo ele perdeu seu avô, que era seu último familiar, e passou a viver sozinho, então praticamente não tinha nada a perder. À mesa, seu pai fica surpreso ao descobrir que seu filho aprendeu a escrever e a fazer contas, mas para ele isso não era nada demais, já que era um colegial em sua vida passada. Mas para seus pais, ele é um gênio, então Caim disfarça dizendo que Sylvia é uma ótima professora. Sua família acha seu interesse por estudos muito repentino e que ele mudou muito após sua febre. Seu pai questiona se Caim teve uma revelação divina. Para se livrar dessas perguntas, o garoto diz que apenas está se esforçando para saber mais sobre esse mundo. Sendo assim, ele pede permissão para ler os livros sobre magia e história daquele reino. Caim ganha a aprovação, mas sua irmã diz que ainda é muito cedo para ele e primeiro deveria ser batizado para conseguir usar magia. Por isso deveria esperar até completar 5 anos e por enquanto deve apenas estudar os livros. Entretanto, em seu quarto, Caim, mesmo não sendo batizado, consegue usar uma magia de fogo, mas como esperado, ele ainda não tem muito controle e quase é pego algumas vezes pela empregada da casa. Reine aparece do nada alegando que Caim está estudando sobre o mundo lá fora e pergunta se ele quer que ela o ensine. Após isso, todos os dias, Reine começou a ensiná-lo sobre os 300 anos de história do reino Esfort e as aventuras do primeiro rei Yuya antes de construir o seu reino, e aparentemente ele era japonês. Nesse mundo existem elfos, anões e o povo fera. Então 2 anos se passam e finalmente chegou o dia do batismo de Caim, onde todos estão empolgados por esse tão aguardado dia. Na carruagem a caminho da igreja, Caim está impressionado com as construções antigas e as pessoas do outro mundo que sempre sonhou.
sonhou. Caim, curioso, pergunta a sua irmã como é ser abençoada com magia de status. Ela então abre uma janela que mostra todas as suas magias e níveis de habilidades. Nesse momento, o garoto fica chocado ao ver que sua irmã possui o título Adoradora de Caim, mas ele disfarça sua expressão, dizendo que estava surpreso por ela conseguir usar 3 elementos de magia. Sarah afirma que sua filha recebeu a bênção de nível 2 do deus da magia. Segundo seu pai, magias e bênçãos vão até o nível 5, e quanto mais alto, maior a afinidade. A bênção é usada para determinar a quantidade de mana necessária para ativar uma magia, e hoje eles vão relatar os 7 deuses principais que o garotinho chegou aos 5 anos. De frente às 7 estátuas, o padre dá início ao batismo. Nesse momento, as esculturas fazem um brilho muito forte nunca antes visto, e a alma de Caim é levada até o mundo dos 7 deuses. Lá ele conhece o deus da criação Zenon, onde Caim achava que ele não passava de um velho esquisito usando cosplay. Rimei, a deusa que governa a morte e o ciclo da vida, fala sobre sua reencarnação e que sua morte estava fora dos planos. Na realidade, o criminoso do mercadinho iria segurado pelas pessoas que estavam ao redor, e joga na cara do garoto que ele morreu por nada. Além do mais, por causa disso, o culpado acabou virando um assassino. Mas como morreu fazendo o bem, o deus da terra fez um pedido para que reencarnasse. Entretanto, suas memórias deveriam estar seladas, mas por algum motivo, ele conseguiu se lembrar aos 3 anos de idade. Caim diz que graças às suas memórias terem voltado, conseguiu aprender a ler e pôde estudar magia. Além do mais, tem uma vida feliz com sua nova família. Por isso agradece por suas lembranças terem ressurgido. Gostando dessa atitude, Reno, a deusa da magia, decide lhe dar sua bênção para que ele continue se esforçando. Zeno também vai lhe dar uma bênção, pois terão que se encontrar outra vez. O deus da guerra Sarnos também decide lhe dar uma bênção para que ele treine com a espada e ganhe grandes músculos como os dele. Grain, o deus da tecnologia, também concederá sua bênção, que permitirá que Caim use o conhecimento do seu mundo anterior. O deus do comércio, Panan, também concederá sua bênção. Com ela, o garoto conseguirá avaliar itens e também terá uma caixa de itens. Por último, Bela, a deusa da terra, também lhe dará sua proteção, mas só diz que sua bênção é um pouco única e que Caim deverá testá-la quando voltar ao mundo real. Antes de partir, o deus Zenon avisa para ele conferir sua bênção assim que chegar na terra e se despede com uma risadinha. Devido à forte luz proporcionada pelas estátuas, Garm pensa que seu filho talvez tenha ganhado diversas bênçãos e pede para o menino mostrar seus status. Suspeitando da risadinha do velho Zenon, Caim finge estar com uma dor de barriga e sai correndo da catedral. Ele se esconde e então confere seus status. Espantado, ele fica feliz por não ter mostrado a ninguém, pois possui todos os atributos mágicos no nível 10, além de todas as bênçãos e habilidades ganhas também estarem no nível 10, ultrapassando o nível máximo, que antes era o nível 5. Preocupado, ele se pergunta como esconder essas informações. Graças ao deus da criação Zenon, ele consegue disfarçar seus status. Na mesa de jantar, Caim diz que recebeu muitas bênçãos e os revela para a sua família, onde todos ficam extremamente surpresos, não só por ele ter recebido a bênção dos 7 deuses, mas também pela quantidade absurda de mana para uma criança com apenas 5 anos de idade, além de ter a caixa de itens e avaliação de itens. Com isso, estaria com a vida ganha, independente do trabalho. Garm avisa para seu filho não revelar seus status para ninguém. Por mais promissor que seja, o garoto poderia acabar ficando sob supervisão do governo. Ao chegar em seu quarto, na sua cama ele observa um livro de magia de invocação. Querendo invocar um animal fofinho, Caim vai até o lado de fora, mas ao invés de invocar uma criatura fofa, ele convoca um monstro que se vira na direção de Reine e sua amiga Parma. Não querendo que o mesmo que aconteceu na sua vida passada se repita, Caim mostra coragem e tenta usar sua magia de fogo na criatura, mas acaba sendo segurado e levando um forte soco. Mas em seu último ato de proteger as garotas, ele consegue desfazer a invocação. O jovem fica muito satisfeito em ver as garotas sorrindo, pois na última vez as meninas choraram por causa de sua morte, mas agora nesse mundo ele percebe que pode ajudar as pessoas. Na sua festa de comemoração de carreira, Garm pergunta ao seu filho o que ele deseja fazer no futuro, já que não pode herdar o seu cargo de marquês por ser o terceiro filho. Caim diz que deseja viajar o mundo e conhecer diferentes tipos de pessoas e também ajudá-las. Então, para proteger o sorriso de todos, Caim decide se tornar um aventureiro.
No mundo dos deuses, Rimé, a deusa do ciclo da vida, pergunta a Zenon se não teria problema dar a Caim bênçãos maiores que o nível 5. O deus da criação diz que só isso não é o suficiente e que até os 16 anos ele tem que se tornar o mais forte do continente, pois chegará o momento que precisarão do poder do garoto. Depois de decidir ser o aventureiro, seu pai Garm decide que seu filho precisará estudar ainda mais. Por esse motivo, avisou que vai contratar um professor particular para seu filho, deixando o garoto muito feliz com a notícia. Em seu quarto, Caim estava todo animado, pensando que seu professor seria bombado como um ogro ou pareceria como uma bruxa. Nesse momento, ele recebe a notícia que seu tutor finalmente havia chegado. Caim então usa sua magia de teletransporte para o receber, mas acaba não saindo como planejado, e ele acaba caindo em cima das duas garotas, o que amorteceu sua queda. O mordomo Sebas diz que essas duas são Millie e Nina. Ambas são aventureiras de rank D e a partir de hoje serão suas professoras particulares. Com essa informação, Caim percebe que não passou uma primeira boa impressão. De frente ao marquês da cidade, Millie fica nervosa, tentando falar formalmente. Irritada com a frieza de Nina, ela puxa seu capuz e Caim percebe que ela é uma elfa. Garm diz que elas não precisavam agir de maneira tão formal, deixando elas mais tranquilas, e pede para que cuide de seu filho pelos próximos 3 anos. Sendo assim, elas decidem começar o seu treinamento o quanto antes. No campo de treino, eles optam por começar com a arte da espada, e pede para que o menino faça alguns movimentos. Quando faz, Millie fica espantada com tanta habilidade, e Nina fala que Caim pode ser melhor do que sua parceira. Chateada com essas palavras, Millie decide realizar um treino com o garoto. Ele avança, e as garotas ficam impressionadas em saber que ele acabou de ser batizado. Vendo essa habilidade com a espada, Nina questiona se Caim foi abençoado pelo deus da guerra, e ele fala que sim, porém não pode ficar falando pra todo mundo. Por ter sido muito pressionada, Millie recua para que possa descansar, e agora ele deveria começar as suas aulas de magia. A maga explica que recebeu a bênção de nível 3 da deusa da magia, e diz para começarem com o básico. Caim fala que praticou com os livros, e demonstra suas magias de água, fogo e tiro de pedra, que pulveriza completamente o alvo. Nina percebe que Caim usou magia sem conjuração, porém para conseguir utilizar as mais simples magias sem conjurar o feitiço, é necessário muito treino, e como tem apenas 5 anos, o garoto é claramente um gênio. Além disso, ele também possui todos os elementos, mas Nina alega que isso é impossível, e até mesmo dentre os magos do palácio de classe sábio, não há nenhum que possa usar todos os elementos, principalmente com esse poder absurdo. Caim então as informa que possui as duas bênçãos, tanto a de espadachim quanto a de magia. Enquanto questionam se teriam alguma coisa para ensiná-lo, elas são surpreendidas quando Caim revela também ter a caixa de itens. Elas então chegam à conclusão que não poderão ensinar nada no campo de treinamento, caso contrário, o lugar inteiro será destruído. Caim sugere para terem aulas do lado de fora, e como a única vez que saiu foi para o seu batismo, essa seria uma boa experiência para ele. As professoras concordam com a ideia, mas antes precisavam convencer o pai do menino. Conversando com Garm, elas dizem que não é possível treinar Caim dentro da mansão. Apesar de ter apenas 5 anos, seu nível vai muito além de um iniciante, e caso ensinem o nível intermediário naquele lugar, ele destruiria a mansão completamente. Por esse motivo, pedem para que possam treinar o garoto do lado de fora. Seu pai lhe concede a permissão, mas diz para seu filho entender seus limites e voltar antes do pôr do sol. Então agora, devidamente protegido, o garoto está maravilhado com o lado de fora, onde várias aventuras o esperam. Nina pede para que Caim use magia intermediária. O garoto então usa uma parede de fogo, destruindo completamente a rocha e criando uma cratera onde ela ficava. Millie questiona se Caim está bem por ter usado tanta mana para dar esse golpe. Ele avisa que está tudo bem, deixando as meninas abismadas com a quantidade imensa de mana que a criança possui. Percebendo algo estranho, elas dizem para o garoto ficar em alerta, e quando olham para a floresta, um coelho assassino pula dos arbustos e avança nas garotas. Porém, ele acaba mudando seu alvo e parte na direção de Caim, mas ele consegue desviar e eliminar a criatura com um tiro de ar. Ele guarda o monstro para mostrar a sua irmã e para sua mãe. Millie observa isso e diz que está pensando em comprar uma bolsa mágica, um item com a mesma função da habilidade caixa de itens, porém é um item extremamente caro. De volta ao treinamento, eles decidem caçar alguns monstros. Nina então usa magia de busca e descobre que tem alguns monstros a 300 metros de onde estão.
Caim, curioso, pergunta como ela fez para usar essa magia. Nina explica que procurou por monstros espalhados ao redor, usando uma camada fina de sua própria mana. Com essa informação, Caim usa a mesma magia, só que consegue dizer detalhadamente que são 4 coelhos assassinos a 300 metros de onde estão, deixando Nina surpresa, pois além de ter sucesso de usar a magia pela primeira tentativa, ainda conseguiu dizer o número específico de criaturas. Enquanto eliminavam os monstros, um dos coelhos acaba fugindo na direção da floresta, e quando ia segui-lo, suas professoras o impedem, dizendo que a floresta é um lugar onde há muitos monstros perigosos. Elas contam que uma vez a cada década, as criaturas fazem uma rebelião em massa e atacam a cidade. Por esse motivo, as muralhas são tão fortificadas. Entretanto, suas tutoras alegam que Caim será um aventureiro muito forte e avisam que no futuro deve se tornar alguém que possa proteger a cidade. De noite em sua casa, Caim está espantado em ver que subiu para o nível 8 apenas caçando alguns coelhos assassinos. Procurando isso em sua aba de status, descobre que devido à bênção de experiência do que normalmente receberia. Além disso, suas habilidades aumentam 100 vezes a cada nível upado. Caim entra em desespero, pois se descobrirem esse nível ridículo, ele não seria apenas supervisionado pelo governo, mas sim executado por ser uma grande ameaça. Porém, ele se recusa em não poder se aventurar tranquilamente nesse novo mundo. Na manhã seguinte, Caim ia para mais um dia de aula, porém antes disso, suas professoras decidem passar na guilda para conseguir informações sobre monstros mais fortes que o garoto possa enfrentar. Caim, por sua vez, fica maravilhado em saber que finalmente vai conhecer a guilda de aventureiros que sempre sonhou. Lá dentro ele conhece Rudy, a recepcionista da guilda com orelhinhas de cachorro. Willy pergunta se nas redondezas tem alguns monstros mais fortes que os coelhos assassinos, mas infelizmente nada foi relatado na guilda até o momento. Quando descobre que Caim é filho do dono dessas terras, Rudy se apresenta da maneira mais formal possível, mas ela fica mais calma depois de observar a educação e a fofura do garoto. Nesse momento, Croce, um bardeneiro da guilda de rank C, menospreza os garotos por estarem no rank D e por ter uma posição na guilda um pouco maior que a delas, diz para que elas larguem o trabalho de babá para lhe servirem uma bebida. Por elas obviamente recusarem, Croce e seus capangas usam a força para levá-las. Caim então segura o braço do bardeneiro, dizendo para que não atrapalhe o seu treinamento. Ao ser questionado sobre quem é, o garoto avisa que é o aluno de Millie e Nina. Mesmo elas dizendo para que Caim não se envolva, ele não liga para isso e com um único golpe no braço de Croce, o menino consegue derrubar o valentão. Ele se levanta e vai para cima do garoto, mas é novamente derrubado. Desesperado, o homem pega a espada que estava na mesa e começa a desferir vários golpes no menino. Porém, Caim se esquiva de todos. Vendo que o valentão não se desculparia por suas ações, Caim para a espada apenas com seus dedos e joga o cara para fora da guilda. Os outros dois ameaçam Millie com uma faca, mas eles também são lançados para o lado de fora. Nina abraça o menino agradecendo pela ajuda e alega que na próxima vez ela é quem vai protegê-lo. Já Millie fica surpresa em ver que Caim também é bom em lutas corpo a corpo, mas ele apenas responde que aprendeu com os livros. Após isso eles vão para a floresta, onde Caim treina suas magias e come um bom lanche com suas professoras. Então 3 anos se passam e Caim agora tem 8 anos de idade. Sylvia avisa que as professoras negaram a extensão do contrato. O jovem demonstra sua maturidade, alegando que não pode segurar os aventureiros e que queria agradecê-las de alguma forma por todo esse tempo que passaram com ele. Caim então lembra que Millie queria uma bolsa mágica. Por esse motivo, decide ir para a floresta à noite para conseguir os materiais de monstros. Como a cor vermelha combina com Millie, ele decide usar o ogro sangrento e o derrota com o pilar de chamas, que até pôde ser visto pelos guardas das muralhas. Escolhendo a cor verde para Nina, Caim decide usar o dragão da terra. Ao ver o pilar de fogo mais uma vez, um dos guardas pensa que se trata de uma rebelião de monstros e alerta a todos. Os portões se abrem e o exército liderado pelo Marquês Garm avança para deter a possível ameaça. Depois de terminar o trabalho, Caim se teletransporta e deixa o paninho com o qual enxugou seu suor cair no chão. Pouco depois, o Marquês aparece e fica espantado ao enxergar na sua frente uma imensa cratera. Olhando mais atentamente, ele observa um lenço com o símbolo de sua família e imediatamente descobre quem foi o causador de toda essa confusão. No dia seguinte, Caim finalmente termina sua caça diária. As professoras se aproximam e dizem que essa foi a sua graduação e que o garoto trabalhou duro nos últimos
3 anos. Caim agradece os esforços de ambas e as presenteia com uma bolsa mágica que ele mesmo fez. As garotas se surpreendem e dizem que esses monstros que ele usou para fazer as bolsas só são derrotados com muito esforço por aventureiros de rank A, mas isso não era problema para Caim. O garoto diz que elas não precisam se preocupar, pois fez de uma forma que não coubesse tanta coisa. No máximo caberia sua mansão inteira. Nina fica em pânico e alega que a bolsa mágica que ia comprar caberia no máximo 2 carruagens, e uma bolsa dessa magnitude com certeza é considerado um tesouro nacional. Além disso, alguém poderia segui-las para conseguir o item tão raro. Caim diz que isso não é um problema, pois caso alguém além dele segurar as bolsas, sentirá o peso de tudo que estiver dentro dela, tornando esse item ainda mais raro que um tesouro nacional. Elas mesmo assim aceitam o presente e lhe dão um beijo na bochecha como agradecimento e se despedem logo em seguida. Mais tarde naquela noite, Caim leva uma bela bronca de seu pai por ter sido tão descuidado na floresta e ter caçado o ogro sangrento e o dragão da terra, e tudo que ele podia fazer era pedir desculpas por suas ações mal pensadas. Depois de derrotar um poderoso dragão vermelho, Caim estranha a facilidade e dá uma olhada em seus status. Espantado, ele observa que sua mana ultrapassou a marca inimaginável de 80 milhões. Além disso, também conseguiu o título Inimigo de Todos os Monstros e Matador de Dragões. Após isso, 2 anos se passam e nosso herói está se dirigindo à capital real para realizar o seu debut. Caim agora possui 10 anos de idade. Rene, sua irmã, diz que está ansiosa para ele morar na capital e que deveria fazer logo a prova para começar a estudar na escola. Mas seu pai avisa que para entrar na instituição é necessário ter 12 anos, então ela precisa esperar mais 2 anos para estudar com seu irmão. Caim pergunta quanto tempo vai levar até chegarem na capital. Seu pai diz que levará cerca de 1 semana, desde que não apareçam monstros no meio do caminho. Preocupado com possíveis ataques e o bem-estar dos guardas, Caim usa sua magia de busca e percebe que tem pessoas em perigo logo à frente. Ele avisa seu pai que está acontecendo uma luta a 3 km à frente. Garm se impressiona que seu filho consiga ver algo tão distante. Caim avisa que são dezenas de monstros cercando 10 humanos. O Marquês avisa para os cavaleiros se apressarem e irem na frente para interceptar o ataque. Entretanto, Caim percebe com sua magia que os números de baixas ainda estão aumentando e que os guardas não chegarão a tempo. Dessa forma, ele decide por conta própria e resolver a situação. Ele então salta da carruagem e usa sua magia de vento do tipo fortalecimento, com isso ganhando uma velocidade gigantesca, ultrapassando até mesmo os cavaleiros que estavam mais à frente. Ao mesmo tempo, na carruagem, os cavaleiros estavam sendo massacrados pelos monstros em prol de proteger a carruagem. Quando o último de pé estava prestes a ser devorado, Caim aparece pulando por cima da carruagem e derrota um dos monstros. Usando os tiros de ar, o garoto elimina a maioria das criaturas e parte um ao meio com um corte de ar. Ao observar que acertaria os cavaleiros se usasse magia, Caim saca sua espada da caixa de itens e derrota alguns dos monstros. Imbuindo fogo na lâmina de sua espada, ele derrota a última criatura. Vendo que os guardas estão cautelosos quanto a ele, Caim se apresenta, alegando que é filho do Marquês Garm von Silford, o que logo é confirmado pelos cavaleiros que foram mandados para ajudar a carruagem, que por sinal ficam surpresos em ver seu jovem mestre no local e todas as criaturas já derrotadas. Vendo que os cavaleiros estão muito feridos, Caim usa sua magia alta cura em área, curando totalmente as feridas dos cavaleiros caídos, porém avisa para eles para comerem algo que auxilie na recuperação sanguínea. Entretanto, aqueles que perderam suas vidas em batalha, Caim coloca seus corpos em sua caixa de itens para que possam ser entregues às suas famílias. Nesse momento, Garm finalmente chega para ajudar a carruagem, mas percebe que tudo já estava resolvido e que os monstros já estavam derrotados. Olhando para a carruagem, o Marquês observa e reconhece que esse brasão pertence à família do Duque Santana. Quando as portas se abrem, eles rapidamente se curvam, pois quem desceu da carruagem foram a Princesa Telestia e a Senhorita Silk, da família Santana, o que deixa Caim totalmente surpreso em ver pessoas tão importantes. Silk agradece por tê-las salvo do perigo. Vendo que elas estão um pouco desconfortáveis, Garm apresenta seu terceiro filho, onde o mesmo diz que está feliz em vê-las a salvo. Como a princesa não estava se sentindo muito bem, Caim usa sua magia de relaxamento, retirando o cansaço e a dor dos alvos desejados. Agora mais calma, a Princesa Telestia agradece dramaticamente a ajuda fornecida pelo garoto. Silk também está profundamente grata e impressionada com as habilidades do menino. Assim, ambas do nada
começam a disputar para ver quem conseguirá segurar a mão do garoto. Ao descobrir que Caim estava indo para a capital para o seu debut, elas alegam que estavam se dirigindo à capital por esse mesmo motivo. Sendo assim, elas sequestram o menino para ir junto com elas na mesma carruagem, com a desculpa que não se sentirão seguras se forem sozinhas. Caim pede socorro para seu pai, mas o mesmo estava imóvel vendo seu filho sendo levado pelas meninas. Minha reação sincera assistindo e resumindo esse episódio. Dentro da carruagem ele reflete do porquê estarem sentados tão próximos, e quando diz que vai para o assento da frente, ele é impedido pela princesa Telestia, alegando que se sente mais segura da maneira que estão. O cavaleiro que se aproxima dizendo que logo chegarão na pousada. Caim se sente na maior desgraça, sabendo que o cavaleiro presenciou toda essa cena constrangedora. Chegando na cidade de Renoma, Caim tenta se despedir das garotas até o dia seguinte, mas essas malandras dizem que estão com medo e querem ficar o tempo todo ao lado do garoto. Nesse momento, o lúcido de seu pai aparece, dizendo que mesmo que tenham apenas 10 anos, seria inapropriado garotos e garotas solteiras compartilharem o mesmo quarto. Silk levanta a hipótese de que um dragão pode invadir a cidade durante a noite, e Telestia diz que deseja que Caim a proteja, já que ele é o mais forte dentre todos que estão no local. Não podendo questionar o fato de seu filho ser o mais forte, ele acaba cedendo, e Caim aceita a proposta por livre e espontânea pressão das garotas. Garm novamente alerta para que seu filho haja com prudência, afinal ele ainda tem apenas 10 anos, e o mesmo estava relutante sobre ter que fazer isso. À noite no quarto, as garotas queriam dormir do lado de Caim, por isso ele é colocado na cama do meio, e para ficarem ainda mais próximos, elas juntam as camas, deixando o garoto claramente desconfortável com a situação. Minha reação sincera assistindo e resumindo esse episódio. No dia seguinte, dentro da carruagem, Caim estava com olheiras bem evidentes, pois não conseguiu dormir no dia anterior. Graças a elas dormirem grudadas no garoto todas as noites, Caim passou muitas noites em claro, até que finalmente chegaram na capital real. No Palácio Real, eles são recebidos por Dain von Gazard. Ao notar que Caim estava com as garotas, ele, como vice-capitão da Ordem da Cavalaria Real, agradece por ter protegido a princesa e a filha do duque, e também por ter trazido os corpos de seus companheiros falecidos, e diz que agora ficará com eles. Enquanto retirava os corpos de sua caixa de itens, Dain fala que graças ao garoto, agora podem devolvê-los às suas famílias. Caim alega que esses cavaleiros lutaram bravamente contra 50 orcs para protegerem aquelas duas, e pede para que ele leve isso em consideração. Dain, por sua vez, avisa que com certeza falará isso para suas famílias, e que as suas mortes não foram em vão. Quando Caim estava prestes a se retirar, Dain o segura pelo braço e avisa que o garoto tem uma audiência com sua majestade, o que o deixa muito surpreso, pois acabou de chegar na capital real. Após ser anunciado, Caim caminha pelo tapete vermelho e se curva na frente do governante. Mag, no braço direito do rei, explica a todos que Caim derrotou sozinho uma horda de mais de 50 orcs, organizado por um orc general de alto ranking, salvando assim a princesa Telestia e Silk von Santana, deixando todos surpresos e curiosos sobre o garoto. Ele continua dizendo que após a batalha, Caim curou todos os cavaleiros feridos com magia de cura, e até trouxe seus honrados cavaleiros falecidos de volta para a capital. Com isso dito, ele merece uma recompensa apropriada. O rei avisa que Caim fez um esplêndido trabalho, e que se não fosse por ele, nem sua filha e nem Silk estariam vivas. Como recompensa, Caim é proclamado com o título de barão. Além disso, também ganhará 10 moedas de platina e uma mansão própria. Nesse momento, Corgino diz que dar um título para uma criança de 10 anos é impensável, e Caim obviamente concorda. O rei ordena silêncio e questiona se ele conseguiria aniquilar 50 orcs sozinho. Além do mais, um jovem tão talentoso não pode ficar sem uma posição de poder. Corgino então recua e Caim é obrigado a aceitar as recompensas. Com isso, a audiência é finalizada, porém o rei avisa que quer falar com Caim na sala de recepção. Na sala de espera junto com seu pai, ele fala que mesmo que Caim seja seu terceiro filho, ele é o primeiro a ser promovido. Com a chegada do rei, o mesmo agradece como o pai por ter salvo sua filha. Em seguida, Eric von Santana, pai de Silk, também agradece o garoto. Entretanto, Caim diz que apenas ajudou pessoas que estavam sob ataque. O rei avisa que Caim receberá o pagamento para poder manter sua mansão, assim como está no regulamento. Agora, como assunto mais importante, o rei e Eric perguntam se ele poderia aceitar a mão de Telestia e Silk, deixando Caim espantado com a proposta. Eles informam que o casamento oficial seria depois que atingisse a maioridade, mas agora serão apenas noivos. Caim tenta recusar, mas os dois pais corujas
Dizem que o garoto ficou abraçado com elas dentro da carruagem e que até dormiu com 2 jovens solteiras. Com isso, não poderiam noivá-las com mais ninguém. Voltando um pouco no tempo, Magna, Eric e o rei planejaram antes da audiência dar o título e a mansão para Caim. Assim ele se tornaria independente e passaria a morar na capital real. E vendo que as 2 garotas queriam casar com o garoto, o rei decidiu que faria Caim ficar no reino. Agora no presente, Caim é totalmente impressionado. Sem saber o que fazer, ele olha para o seu pai, mas o mesmo simplesmente o ignora. Vendo que não poderia recusar, Caim, mais uma vez, por livre e espontânea pressão, acaba aceitando o noivado. Depois de muitos anos, Caim finalmente decidiu ir até a igreja para conversar com os deuses. Diante as divindades, o garoto queria discutir com eles sobre seus status atuais. Zenon, o deus da criação, informa que o status da criança são de fato inumanos, e que mesmo lhe faltando experiência de vida, Caim com certeza já é o humano mais forte. Zenon segue perguntando se o garoto quer se tornar um semideus. Assim, ele estaria na mesma classe que os monstros e dragões divinos, mas avisa que há limites para o que se pode conseguir sozinho. O velho barbudo muda de assunto e fala que no mundo dos deuses não há muito entretenimento e pergunta se o garoto não poderia usar o seu conhecimento da outra vida para criar algo para eles. Caim reflete que se puder trazer algo que não existe naquele mundo, sem sombra de dúvida seria um enorme sucesso. Então, pressionado por Zeno e o deus do comércio Panã, Caim fala que vai realizar esse pedido. Algum tempo depois, no centro do comércio da capital real, Caim está junto de Sarah e Rene dentro de uma loja de roupas femininas, para comprar roupas para sua irmã mais velha. Mas como estava se sentindo muito desconfortável, ele sai correndo para o lado de fora. Olhando para frente, ele observa as orelhas de gato da sua amiga de infância Parma, que não via há 5 anos. Ela foi para a capital e agora está em treinamento na loja do seu tio Tamanis, que fica muito surpreso ao saber que o garoto é um nobre. Caim, por sua vez, diz que isso não é algo notável e pede para entrar em sua loja. Lá dentro ele percebe que o lugar vende de tudo. Caim fala que tem um item recreacional que deseja criar e pergunta se o empresário pode cuidar da produção e da venda do item. Observando o molde do jogo de tabuleiro, Tamanis fala que é simples e interessante, sendo fácil de entender como se joga. Ele acredita que consegue oferecer um preço acessível e pede para criar esse projeto. Caim então pede para que primeiro ele faça um protótipo e para arcar com os custos ele lhe entrega uma moeda de ouro. Tamanis se espanta dizendo que uma moeda de ouro é muita coisa para criar apenas um protótipo, mas Caim fala para ele considerar isso como um investimento adiantado, sendo assim ele não tem escolhas a não ser aceitar, e avisa como o chefe da companhia Sarakin vai dar tudo de si nesse novo projeto. Enquanto sai do local, ele se depara com sua irmã, que está furiosa por ele ter simplesmente fugido da loja de roupas. Rene diz que queria mostrar as roupas que havia escolhido, mas Caim diz que ela ficaria muito bem com qualquer roupa que usar. Ouvindo isso, a garota diz que lhe mostrará todas as roupas quando chegarem em casa. Em sua mansão, Caim passou a noite inteira vendo todos os vestidos que sua irmã mais velha havia comprado. De manhã, Sylvia avisa que Tamanis pediu para que seu mestre fosse até a loja. Já na loja, o jogo estava finalmente pronto. Caim fica impressionado e diz que é igualzinho ao reverse que tinha imaginado. Vendo que o empresário estava curioso, ele joga uma partida para que saibam como funciona. Tamanis se impressiona e afirma que com certeza isso fará muito sucesso. E vendo que Parma gostou muito, não tem dúvidas que também será popular dentre as crianças da capital. Caim sugere que na hora da produção, ele deve fazer uma versão para a nobreza, pois eles com certeza vão querer um produto mais refinado, e uma versão regular para que fique mais acessível a todos. A ideia é que Tamanis produza 50 versões para os nobres e 1000 exemplares da versão regular. Mas havia um problema, o chefe avisa que a empresa não tem tantos fundos excedentes, sendo assim terão dificuldades com dinheiro. Caim então coloca 5 moedas de ouro na mesa, o que deixa o pobre chefe da empresa totalmente empolgado. Antes de tudo, eles sugerem fazerem um contrato para apresentar ao deus do comércio, e logo em seguida farão a promessa de que irão cumprir esse contrato. Após fazerem isso, ninguém conseguirá produzir o mesmo produto por 3 anos. Ao colocarem as mãos sobre o tabuleiro, Tamanis inicia o cântico, e um forte brilho amarelo surge do objeto, e o tabuleiro desaparece na frente de seus olhos. E com isso, o contrato está completo. Após isso, Caim pede para que ele produza uma versão mais luxuosa, para que possa apresentar na corte real. Tamanis fica assustado com essa proposta, alegando que sua companhia mediana jamais conseguiria produzir algo digno da corte, mas Caim o incentiva e
tem certeza que ele vai conseguir. O garoto reflete de que como o Reverse sumiu, os deuses devem estar se divertindo no momento, que por sinal Panam estava ganhando de lavada. Em casa, Sylvia estava desesperada, querendo saber onde o garoto estava, pois o seu debut logo irá começar. Na carruagem, seu pai avisa que como seu filho se tornou um barão, certamente será alvo da atenção de todos no debut. Dessa forma, avisa para ele ter cuidado com os pais que vierem apresentar suas filhas. Com uma expressão mais séria, Caim diz que lidará com eles de alguma forma, deixando Garm espantado ouvindo isso e diz que seu filho não parece ser uma criança de 10 anos. Agora na festa do palácio, Caim anda cuidadosamente entre as pessoas. De repente ele se depara com Corgino e lembra que ele não passou uma boa primeira impressão. Com o clima ruim, ele desvia do caminho e percebe o filho dele e seus seguidores. Enquanto caminhava, ele é chamado por seu pai, que estava com a família Santana, onde não só as crianças estavam felizes em se reencontrarem, como também o pai de Silk. Garm então apresenta seu terceiro filho. Caim reflete que os assuntos tratados na audiência foram declarados como privado, logo essa é a primeira vez que eles estão se falando em público. Caim novamente se apresenta para a família Santana. Eric, com a expressão assustadora, agradece Caim por ter salvado a vida de sua preciosa filha. Silk também se apresenta novamente e agradece por ter sido salva daquele perigo, e espera que tenham uma boa relação no futuro. Caim, o nosso camisa 10, não perde tempo e a elogia, dizendo que ela combinava muito com o vestido e que parecia uma princesa de outro lugar. Eric fala que Caim sabe lidar demais com a mulher, mesmo tendo 10 anos de idade. Garm então explica que isso se deve à sua irmã mais velha, Raine, pois ela é meio moleca e é fácil deixá-la de mau humor, por isso eles têm que tomar bastante cuidado. Depois de saírem do local, Garm novamente ressalta que o seu filho não parece ter apenas 10 anos de idade. Caim responde que agiu da mesma maneira que age com sua irmã mais velha, pois Raine fica de bom humor sempre que é elogiada. Com o soar das trombetas, a família real desce as escadas e Caim fica muito feliz em ver Telestia novamente. Depois de brindarem, todos têm a oportunidade de ficar de frente ao governante para trocarem algumas palavras. Garm agradece por ter convidado sua família para essa comemoração. Caim, por sua vez, cumprimenta a princesa Telestia, dizendo que ela está tão bonita que até esqueceu de respirar. O rei pergunta o que o Marquês fez para criar um filho tão galanteador, e isso fica muito claro quando eles observam a reação que a garota teve ao receber os elogios. Caim diz que trouxe algo que gostaria de presenteá-lo. O galanteador então tira um luxuoso Reverse de sua caixa de itens, e diz que esse é um jogo que desenvolveu em colaboração com a companhia Sarakin. O rei acha bem interessante e avisa que quer ter uma conversa com ele sobre a maneira que trata sua filha enquanto jogam esse joguinho. Descendo as escadas, Caim é questionado por seu pai sobre esse jogo que fez sem o seu consentimento. Ele fala que depois que se tornou um barão, ficou com medo de não ter dinheiro suficiente para manter a mansão que recebeu. Garm entende e avisa a seu filho que ele deve viver sendo responsável pelo que faz. Agora ele precisa resolver algumas coisas, então diz para que Caim vá conversar com outras crianças. Caim reflete que se envolver com comércio e ter um título aos 10 anos realmente é demais para uma criança. Nesse momento, Silk aparece e o chama para conversarem. O jovem fica desconfortável por ela se referir a ele de uma maneira tão formal e pede para que o chame apenas de Caim, e ela repete o nome dele por diversas vezes. No momento em que conversam, Rabbit, o filho de Corgino, aparece para cumprimentar Silk, achando que ela seria bem receptiva, mas para sua desgraça ela o cumprimenta da maneira mais fria possível. Caim se apresenta como barão, mas os garotos não acreditam e pensam que ele é um filho de um baronato muito pobre, que não pode nem sequer falar seu próprio sobrenome, e diz que se ele pedir desculpas por ter sido rude, irá perdoá-lo. Silk tenta explicar a situação, mas Caim a interrompe, dizendo que Rabbit pedirá desculpas primeiro. Ouvindo isso, ele fica muito furioso e decide resolver isso do lado de fora. No quintal, Silk e Caim ficam brincando com a situação, enquanto os moleques estavam transtornados. Um deles começa a recitar um encantamento, fazendo uma apresentação espalhafatosa, mas quando lança sua magia Bola de Fogo, ela é fraca e pequena. O outro faz a mesma coisa, só que dessa vez utilizando magia do elemento terra. Porém, mais uma vez é completamente sem graça. Para acabar com essa palhaçada, Silk explica a situação e diz que Caim não é o filho de um barão, mas havia sido nomeado como tal. Os garotos entram em desespero e se retiram do local da mesma forma que Corgino fez na frente do rei. Silk diz que Caim já sabia que eles tinham entendido a situação de forma errada e que fez isso apenas para se divertir.
Ela então diz que vai contar para Telestia sobre esse seu lado sombrio, caso não saia com ela em um encontro. Nesse exato momento a princesa aparece, querendo saber sobre o que eles estavam conversando. Silk então avisa que vai ter um encontro com o garoto. Telestia fica em choque com essa notícia e percebe que sua amiga não trata mais de maneira tão formal, além de ficar com ciúmes, pois também queria ter um encontro com o garoto. Não tendo escolha, Caim fala que também vai ter um encontro com a princesa. Nesse momento o rei aparece dizendo que terão uma boa conversa de homem para homem sobre sua filha, até que seu coração se contente. No palácio do rei, Caim finalmente recebe a planta e a chave da sua nova mansão. Magna informa que o rei teve uma audiência, mas quando soube que Caim estava vindo, foi quase impossível convencê-lo a cumprir suas obrigações, pois queria jogar reverse com o garoto. Enquanto conversavam, o Duque e Eric aparecem para jogarem uma partida. Dessa forma ele não tem escolha a não ser aceitar, e aparentemente o jogo ficou tão popular entre a nobreza que todos querem jogar uma partidinha. Depois de uma pequena caminhada, ele finalmente chega na mansão que ganhou, porém ela está toda acabada, com janelas quebradas e plantas crescendo nas paredes, aparentando ser uma verdadeira casa mal assombrada. Quando adentra em sua nova casa, percebe que a luz do abajur está apagada, sendo assim usa a magia bola de luz para iluminar seu caminho. Vasculhando o lugar, ele observa que a sala está toda destruída, mas é um cômodo adequado. A cozinha é enorme como a de um hotel, e também há um salão de festas enorme. Como o lugar está completamente sujo e empoeirado, a única coisa que pode fazer agora é uma faxina. Caim usa sua magia para limpar e reparar tudo. Com isso, as janelas são consertadas, a frente da casa é limpa e o abajur volta a funcionar. Ele continua e limpa a cozinha e a sala, deixando a casa no seu melhor estado possível. Enquanto descansava, Sylvia aparece trazendo consigo novas empregadas para a mansão de Caim. O novo mordomo chamado Colin também se apresenta. Porsebas ficou sabendo das façanhas de seu novo mestre, que ele derrotou uma horda de orcs e explodiu uma floresta inteira com magia. Sylvia já quer iniciar a limpeza e designa funções para cada empregada. Entretanto, elas vasculham a casa inteira, mas avisam que não havia uma grama de poeira sequer na casa. Caim pede desculpas, avisando que acabou de limpar tudo com magia. Sylvia nem se impressiona, já Colin está em choque em ver como ela aceita tudo que Caim diz sem se surpreender. Ela então decide preparar para receber as coisas do garoto. Colin avisa que seu mestre deveria retornar para a mansão de seu pai, e Caim se lembra que hoje é o dia que seus irmãos Jin e Alec voltam para casa. Agora na casa de seus pais, seus irmãos falam que seu caçula é o orgulho deles, pois nunca imaginariam que Caim iria ganhar um título e morar sozinho em uma mansão antes dos dois. Vendo que Rhaene está ansiosa para ir à casa de Caim, Jin questiona se ela vai ficar bem, pois soube que é uma mansão bem antiga. E como esperado do Alec, ele diz que eles podem encontrar coisas assombradas. Ela fica assustada, mas Caim avisa que não vai aparecer nada desse tipo. Mas ela diz que soube que é uma casa bem capenga. Entretanto, quando chegam na casa do garoto, percebe que ela não é nada capenga. Garm diz que quando foi lá anos atrás, o lugar estava caindo aos pedaços e afirma que isso foi coisa de seu filho. Caim então fala que usou um pouco de magia para consertar a casa. Eles então passam por todos os cômodos da residência e ficam admirados, mas Garm diz que não tem obras de arte. Ele avisa que os nobres apreciam a arte e é senso comum decorar a mansão com elas, como pinturas, vasos, armaduras e até mesmo monstros empalhados. Vendo que isso servia, Caim sai por um instante e retorna avisando que colocou um na sala. Nesse momento, Sylvia grita bem alto e Caim e seu pai vão olhar o que aconteceu. Quando chegam lá, ela diz que tem um dragão na sala. Garm, furioso, pergunta o que é isso, e seu filho diz que é um dragão vermelho carmesim empalhado que havia derrotado. Assustado, seu pai pergunta quando e onde isso aconteceu, e ele responde que foi um tempo atrás, quando foi para a floresta. Garm fala que o dragão vermelho carmesim é um monstro de nível calamidade que vários aventureiros classe A raramente conseguem derrotá-lo. Vendo o garoto surpreso com a notícia, diz que pelo menos explique isso para os funcionários. Com isso de lado, seu pai fala que o dragão vermelho empalhado vale 1000 moedas de platina, que no mundo real é equivalente a 10 bilhões de ienes, mas avisa que é melhor ter isso do que uma decoração qualquer. Eles ouvem um grito vindo de Sarah e partem para ver o que aconteceu. Chegando nas garotas, a mulher pergunta o que é aquele banheiro que fica atirando água. Ele então diz que usou magia para que a água saísse. Elas acham isso maravilhoso e pedem para que ele faça o mesmo no banheiro da casa deles. Garm, por outro lado, acha exagero elas terem gritado tão alto por causa disso e resolve conferir por ele
ele mesmo. Lá dentro ele dá um grito de felicidade, igual a risada do Brook de One Piece. E quando sai, diz que é uma boa ideia colocar isso no deles também. Garm diz que os visitantes também vão gostar dessa ideia. Ele diz que os nobres com uma mansão devem fazer uma festa de estreia, sendo uma regra que não pode ser evitada, deixando o garoto espantado por ter que participar de mais uma festa. De noite em sua casa, ele não sabe o que fazer, pois nem sabia que essa regra existia. Colin já imaginava que isso aconteceria e fez uma lista de coisas necessárias e os convidados que precisa chamar. Olhando a lista, ele observa os nomes do Duque Eric e o primeiro-ministro Magna, e infelizmente o Marquês Corgino. Caim pergunta se precisa convidá-lo. Colin fala que sim, pois é senso comum que os nobres de alta classe sejam convidados. Caim questiona se não precisam chamar o rei, mas Colin explica que só os nobres da alta nobreza com o título de conde ou superior podem mandar convites para o rei. Caim observa que precisa de bebidas, comidas e presentes, mas ele não sabe o que raios um nobre gostaria de ganhar. Sylvia aconselha que ele ofereça uma hospitalidade que seja mais a sua cara, que consiga trazer um pouco do seu jeitinho único. Caim então cria lindas taças de vidros para eles, pois como todos têm utensílios de porcelana, acha que eles podem gostar de algo um pouco mais único. Agora na parte de alimentação, o cozinheiro seguiu à risca as instruções do menino. Caim chama essa carne de hambúrguer e diz que irá servir isso na festa de estreia. Sylvia prova e acha o sabor uma delícia. Quando toma a bebida, percebe que é efervescente e borbulhante, combinando perfeitamente com a carne. Esse é o vinho espumante. Ele avisa que usou magia para deixar o vinho aerado, pois ainda é muito jovem para beber álcool, então ela teria que dizer se está muito forte, mas mesmo depois de beber várias garrafas do vinho, ela diz que não sabe dizer e avisa que precisa de mais uma taça. Nesse momento, Caim é chamado até o Palácio Real. Lá ele é encarado pelo rei, que questiona o porquê dele não ter recebido o convite para a festa de estreia de sua nova casa, mesmo sendo ele quem lhe deu a mansão. Com lágrimas nos olhos, ele diz que é como um pai para o garoto e pergunta se ele está negligenciando seu futuro pai. Além do mais, Eric ficou se gabando para ele por ter recebido o convite. Caim diz que sabe o quanto o rei é ocupado, por isso não tinha achado o momento certo para entregar pessoalmente, mas agora era o momento perfeito. O rei fica todo contente e mostra para Eric que agora também tem o convite, e Caim fica aliviado por ter levado o convite, assim como Colin sugeriu. Em sua casa, as empregadas ficam espantadas ao saber que o rei vai participar e perguntam o porquê disso, e Caim avisa que a terceira princesa Telestia é sua noiva, o que as deixa ainda mais surpresas, mas ele conta com elas para cuidarem da recepção dos convidados. Na noite da festa, em uns cavalão 3D, os convidados começam a chegar. Enquanto recebia os convidados, o Duque Eric e a sua filha Silk finalmente chegam, e Caim decide lhes mostrar a casa. Logo na entrada, eles são surpreendidos com um dragão vermelho empalhado, que só haviam conhecido nas histórias. Silk, por sua vez, diz que algum dia vai morar naquele lugar. Colin então avisa que chegou o momento de seu mestre dar seus cumprimentos aos convidados. Caim agradece por terem vindo à sua festa. Ele avisa que é algo singelo, mas preparou comida e bebida para todos. Depois de brindarem, todos se impressionam com o vinho espumante por causa das bolhas que estouram na boca, e junto com essa taça brilhante que faz parecer que é um baú do tesouro. Além disso, a comida também era sensacional, onde até conquistou as garotas pela barriga, e Eric continua zoando, alegando que o garoto é um baita de um galanteador. Nesse momento, a família real finalmente chega. Quando se senta à mesa, o rei fica impressionado com a beleza da taça. Quando toma o vinho, fica completamente admirado com o sabor. Ao comer o hambúrguer, ele fica deslumbrado com a suculência da carne, e ainda mais com o queijo derretido usado para rechear o hambúrguer. Sua esposa surge dizendo que saiu um jato de água do banheiro. Segundo ela, é algo revolucionário que deveria colocar no palácio imediatamente. O rei curioso vai no banheiro e tem a mesma reação que o Marquês Garm. Quando sai, ele fica chateado pelo garoto não ter dito que tinha algo tão refinado e que era para ele colocar isso no palácio no dia seguinte. O rei declara que sentiu a consideração do menino e está emocionado com seu espírito, e declara que essa é a melhor das hospitalidades. Os nobres dizem que o rei deu o maior elogio possível e começam a aplaudir o garoto, e ele fica muito contente por ter dado essa festa. Mas como tudo que é bom dura pouco, o Marquês Corgino aparece e diz que a casa de Caim é muito pequena, semelhante a uma casinha de cachorro. Quando entra, ele fica completamente espantado ao se deparar com um dragão na sua frente, mas Caim diz que é apenas um dragão vermelho carmesim empalhado. Irritado, ele vai até o salão de festas, dizendo que apenas os convidados deploráveis vieram. O desprezível menospreza a bebida oferecida por Caim,
mesmo tendo gostado do sabor após beber. Ainda fica dizendo que o gosto é horrível, e o mesmo se aplica quando ele come um hambúrguer. Caim obviamente fica com raiva daquele maldito, mas Scola avisa que ele é o Marquês e que não deveriam causar escândalos. O garoto pensa em fazer alguma coisa e diz que tudo bem se não for um escândalo. Ele então se aproxima de Kojino, lhe oferecendo 2 belas taças como lembranças de sua vinda. O Marquês gostou da ideia e pede por todas as taças e garrafas de vinho e uma cópia do prato que foi servido para ele, mas Caim diz que não pode realizar seu pedido. Além disso, as taças são apenas lembrança para seus convidados. Enquanto usa sua magia de rastreamento, nota que ele está quase chegando e diz para Kojino que pode lhe dar o maior que tem nesse reino. O Marquês pensa que ele está falando de joias ou algo do tipo. Caim diz que é ainda melhor que joias, então detrás dele está o rei do país, o que deixa Kojino espantado, perguntando o que ele estava fazendo ali na baixa nobreza. Mas ele diz que é óbvio que viria, afinal o garoto salvou a vida de sua filha. O rei lhe dá um sermão sobre seu comportamento tirano e que, se continuar assim, terá que repensar sobre sua posição no futuro. Ele informa que o Marquês deve agir de forma exemplar para os outros nobres, e depois disso ele se retira por puro medo da majestade. Silk se aproxima de Caim e diz que ele havia planejado tudo isso. Caim diz que sim, pois como tinha que fazer algo, usou a maior pressão que poderia ter no reino. Mas assustado ele olha para trás e o rei se apresenta como a maior pressão que existe no reino e o encara, fazendo ele sentir a pressão do rei. No dia seguinte, dentro do palácio, o rei está embasbacado por ter sido usado por seu futuro filho, mas o garoto debochado fica rindo, dizendo que não tinha outra escolha para enfrentar o Marquês. Percebendo que ele está se divertindo, o rei lhe dá um longo sermão de 2 horas. Caminhando nos arredores do palácio, Caim se encontra com o vice-capitão Dain. Ele fala que, a pedido do primeiro-ministro Magna, veio deixar os materiais dos monstros que coletou. Dain fala que ficou sabendo sobre isso e diz que ele poderia colocar os materiais no depósito, mas o menino pede desculpas e avisa que não vai caber todos em um lugar desse tamanho. O vice-capitão fica chocado com essa informação e questiona se ele trouxe dragões vermelhos como os que tem em sua casa. Caim responde que não é nada daquele porte e que era apenas um dragão da terra. O Dain fica surpreso, pois mesmo um grupo de aventureiros de classe A possui dificuldades para derrotá-lo. Caim não sabe sobre isso, mas diz que é um dragão extremamente grande. Sendo assim, Dain fala para que ele os coloque no campo de treino. Mas, para sua surpresa, o garoto retira de sua caixa de itens vários monstros lendários, não só de rank A, mas também de rank S. Vendo todos esses monstros, o vice-capitão pergunta se o garoto é um herói ou talvez um discípulo dos deuses. Caim tem uma reação a essa pergunta, mas diz que é apenas uma criança normal. Dain compreende, mas avisa que, como são muitos monstros, vai demorar um pouco para conseguir avaliar os materiais. Entretanto, quando Caim estava indo embora, Dain diz que ainda está muito cedo e pergunta se ele não estaria interessado em ajudar no treino dos cavaleiros e em conhecer sua capitã. Aparentemente ela ama pessoas fortes e ele gostaria que Caim mostrasse suas habilidades para ela, e ele aceita por livre e espontânea pressão. Então de repente ele se encontra cercado de vários cavaleiros, mas para entendermos o que aconteceu, somos levados a alguns minutos atrás, onde Caim foi apresentado para os guardas no campo de treino. O garoto se apresenta e pergunta onde está a capitã. Dain diz que ela aparecerá quando as lutas de treino começarem, afinal ela adora uma boa batalha. Caim pensa que ela deve ser alguém muito assustadora, mas Dain avisa que ela não vai devorá-lo, nem nada do tipo. O vice-capitão decide dar início o mais rápido possível à simulação de batalha. Um dos guardas reais questiona se realmente podem fazer isso, afinal ele é apenas um garoto de 10 anos, e Dain diz que ele poderia ser o primeiro a tentar enfrentá-lo. Então a simulação começa. Por subestimar o barão, ele decide lhe dar vantagem no primeiro ataque. Caim então usou a magia de fortalecimento para ampliar seus atributos físicos, e com uma velocidade que os olhos não podem enxergar, ele avança e quebra a espada de seu adversário, assim garantindo a vitória. Quando está indo embora, Dain o segura pelo braço e diz que foi melhor do que ele esperava, por isso sugere que Caim lute com todos os cavaleiros da Ordem Real ao mesmo tempo. Sendo assim, onde chegou nesse atual presente, onde está cercado por todos. Nesse momento, uma pessoa grita para eles esperarem, e pulando de cima de um prédio, a capitã da Ordem da Cavalaria Real pergunta o que está acontecendo e questiona o porquê deles estarem apontando suas espadas para uma criança. Achando que ele estava perdido, ela abraça Caim, que rapidamente percebe que ela é uma elfa. Ela questiona o porquê do vice-capitão não ter parado seus homens, mas Dain avisa que esse é o garoto que salvou a princesa Telestia e aniquilou mais de 30 orcs. Ouvindo isso, ela fica muito animada e uma aura roxa começa a emanar de seu corpo. Sabendo que ele é o grande
grande herói do reino, ela o desafia para um duelo. O vice-capitão fala que ela deveria se apresentar primeiro, mas ela diz que espadachins devem se entender com suas espadas. Enquanto os outros saíam do local, eles dizem que o barão não tem nenhuma chance, afinal a capitã possui o título de mestre espadachim. Já de início ela percebe que o garoto é forte e decide usar sua magia de fortalecimento. Com isso eles começam uma rápida e intensa troca de golpes, onde até os cavaleiros ficam impressionados pelo garoto conseguir acompanhar o ritmo de sua capitã, o que de fato é um feito inacreditável. Depois de rápidas colisões de espadas, Caim usa sua magia de aumento de velocidade e consegue desviar do golpe da capitã e rendê-la com sua espada. Ela por sua vez diz que se decidiu e alega que vai casar com o garoto. Caim diz que tem apenas 10 anos e que não sabe nada sobre ela. Sendo esse o caso, ela decide se apresentar. Seu nome é Tijuana von Libert. Ela possui o título de Viscondessa e é a filha do Duque Libert, que cuida da Floresta do Norte. Tijuana informa que ele não precisa se preocupar com a idade, pois como ela é uma elfa, viverá no mínimo 300 anos, e que sua aparência jovial não mudará por muito tempo. Kai diz que a filha de um duque não deveria decidir sobre casamento por conta própria, mas ela diz que está tudo bem, pois já falou para seu pai que só voltaria para a floresta quando encontrasse um parceiro para casar. Ele diz que precisa conversar com seus pais e outras pessoas, e quando vai pedir ajuda para Dain, o malandro finge que está dormindo. Ela percebe que não pode tomar essa decisão sozinha e ordena seu vice-capitão para que consiga uma audiência com o rei nesse exato momento, e Caim percebe que essa é a pior situação possível. No palácio de frente à sua majestade, ele pergunta o motivo da capitã ter pedido uma audiência com tanta urgência. Tijuana então fala que decidiu que ela irá se casar com o Barão Caim. Espantados com essa notícia, Garm e o rei perguntam como chegaram a isso e pedem que o garoto explique a situação. Ele diz que ganhou uma batalha simulada contra a capitã, o que acabou levando a essa situação. O rei questiona se ele não falou sobre Telestia e Silk, mas Caim explica que não, afinal esse é um assunto confidencial. Garm, por sua vez, questiona se seu filho sabe qual é a posição de Tijuana, mas o menino diz que só sabe que ela é a capitã dos cavaleiros. O rei explica que Tijuana veio do território de Libert, que antes era o país dos elfos. Por essa raça possuir extrema beleza, era comum se envolverem em guerras com aqueles que queriam sequestrá-los ou escravizá-los. Mas eles, do reino Westford, não discriminam por raças, e graças ao primeiro rei Yuya, eles os protegem como se fosse um de seus territórios. Como o território de Libert não é diferente de uma nação independente, Tijuana é uma princesa, já que é filha da pessoa com a posição mais alta daquele lugar. E foi dessa pessoa que Caim recebeu um pedido de casamento. Então, mesmo ainda sendo confidencial, o rei conta a Tijuana que Caim já é noivo da princesa Telestia e de Silk. Entretanto, ao invés de desistir do casamento, ela quer mais do que qualquer coisa se casar com o garoto. Como não tinha outra escolha, o rei reconhece os sentimentos que a capitã sente pelo garoto, mas antes de qualquer coisa, ela deve escrever uma carta para seu pai Laysan, assim poderiam conversar sobre após ter a permissão dele. Ela então decide fazer isso agora mesmo e chama Caim para acompanhá-la no campo de treinamento, onde vão aprofundar seu amor com batalhas e escrever uma carta logo em seguida. Depois de ser levado à força, o rei se questiona como um garoto de 10 anos pode ser tão forte, e pergunta o que Garm pode dizer sobre isso, afinal ele é o pai do menino, mas o mesmo não faz a mínima ideia. O vice-capitão Dain informa que o barão demonstrou uma reação quando perguntou se ele era o herói ou discípulo dos deuses. Eles finalmente percebem que tem algo errado, e o primeiro-ministro Magna tem a ideia de testar essa hipótese mostrando aquilo para ele. Alguns dias depois, caminhando nos arredores do campo de treinamento do palácio, Caim se encontra novamente com Dain, que percebe que o garoto aparenta estar muito cansado. Caim avisa que não teria como ser diferente, pois desde aquele dia, ele e a capitã têm saído em encontros todos os dias, onde Tijuana não o deixa ir embora até que a derrote, ou que o menino chegue ao seu limite de energia. O vice-capitão avisa que eles não têm chance com esse nível de simulação de batalha, e que graças ao garoto, a capitã ficou ainda mais forte. Caim explica que enquanto tinha seus treinos com Tijuana, o título Mestre Espadachim também apareceu em seus status. Quando pergunta se ela sempre agiu dessa maneira, Dain fala que sim, e que ela sempre deixa com ele o trabalho sem graça. Nesse momento, Caim ouve a voz de Tijuana o chamando e decide ir embora, mas para o seu azar, Dain o segura pelo braço e começa a arrastar o garoto, dizendo que agora ele tem uma audiência com o rei. De frente com o governante, Caim reflete o porquê de todos eles estarem reunidos naquele local. O rei avisa que o chamou porque quer que ele veja uma coisa,
Magna então lhe entrega uma escritura mágica de nível imperial, que é passado de geração em geração pelos membros de Yuya que o escreveu. Caim pede permissão para a ver, e ela é concebida. Ele então observa uma magia que nunca tinha visto antes, e chega à conclusão que existem níveis ainda mais altos de magia. O rei agora tem a conclusão de sua hipótese, e diz que nenhum deles consegue ler aquele livro. Quando ele olha para as páginas, percebe que possui o mesmo idioma que tinha na sua outra vida. O rei informa que o livro foi escrito pelo primeiro governante Yuya em uma língua chamada japonês, e que só sabem que são magias de nível imperial porque foram avisados sobre isso, mas nenhum deles consegue ler. Devido a isso, ele pergunta quem realmente é Caim. O garoto reflete que não pode mais mentir, mas se pergunta o que vai acontecer se falar que é um reencarnado. Entretanto, acredita que pode confiar nessas pessoas. Caim então diz que falará a verdade, mas pede para que prometam que irão deixar essa conversa apenas entre eles. Caso contrário, ele terá que sair do país. O rei aceita e Caim começa sua explicação. Ele diz que tem memórias de sua vida passada, memórias de um país diferente, chamado Japão, sendo esse o mesmo país de onde veio o primeiro rei. Curioso, Garmin pergunta se o menino realmente é filho dele e de sua esposa. Caim informa que não há dúvidas quanto a isso, pois os deuses lhe falaram sobre isso quando foi batizado aos 5 anos de idade. Todos ficam extremamente chocados ao saber que ele havia se encontrado com as divindades, e Caim fala que sempre encontra os 7 deuses quando vai à igreja, o que deixa o rei ainda mais desacreditado. Garmin então pede para que seu filho mostre seus status, e todos ficam embasbacados ao verem os verdadeiros níveis do garoto, e o título de O Reencarnado Escolhido dos Deuses. Já com a pressão baixa, o rei questiona o que mais deve esperar do menino, mas ele diz que com esses títulos, todas as pessoas do mundo devem se curvar perante a ele, afinal um escolhido de Deus é um título absurdamente alto. Caim por sua vez fala que não quer isso, e que mesmo tendo memórias de sua vida passada, está muito feliz com sua vida de agora. Ele fala que desde que reencarnou sem entender nada sobre esse mundo, sua família e os demais foram muito gentis com ele. Como perdeu seus pais e avós na sua vida passada, ele estava solitário, mas agora foi abençoado com uma boa família e amigos sem iguais. Por isso suplica para que continue o tratando da mesma maneira de sempre. O governante então o reconhece como o Barão Caim von Silford, assim como sempre foi, e faz uma brincadeira com o garoto, dizendo que seria melhor se ele fosse o rei. Nesse momento, Tijuana invade a reunião em busca de seu marido e mostra para o rei que recebeu permissão de seu pai para se casar com Caim, e simplesmente o sequestra para continuarem duelando. E é assim que eles percebem que Caim continuará sendo o mesmo de sempre, e que de fato ele não parece ser um escolhido divino. Sendo assim, o rei ordena que aquela conversa fique apenas entre eles. Enquanto ia embora, o rei deseja que Caim cresça e fique mais forte, para que proteja sua família e amigos preciosos, junto com todos os cidadãos que buscarem sua ajuda. Mais tarde ele é questionado por suas noivas Silk e Telestia sobre ele estar noivo da Capitã Tijuana. Cara, que loucura tá acontecendo nessa história. E ele explica que isso aconteceu porque a derrotou em uma batalha simulada, e esse foi o resultado. Silk se pergunta quantas noivas Caim vai ter até alcançar a maior idade. Tijuana aparece para buscar seu marido, dizendo que vão se amar por mais um dia. As meninas se perguntam o que isso significa, e enquanto é arrastado, Caim fala que ela está falando apenas sobre terem outra batalha simulada. No Palácio Real, Caim está lendo o livro escrito pelo primeiro rei Yuya. Nele é dito como ele foi parar nesse mundo. Diferente de Caim, Yuya sofreu um acidente no Japão e foi àquele mundo com seu corpo original. Enquanto lia, Silk e Telestia aparecem, perguntando o que o garoto estava fazendo. Mas, quando observam o livro, elas deduzem que ele está estudando para o vestibular para entrar na academia. Silk então sugere que eles deveriam estudar juntos. Pela primeira vez, Caim demonstra alguma voz ativa e, meio empolgado, avisa que não vai poder estudar com elas durante alguns dias. Então vai embora enquanto se desculpa. Nos corredores, Caim se encontra com Tijuana, que queria fazer outra batalha simulada, mas o garoto simplesmente se desculpa e sai correndo. Como seu 12º aniversário chegou, ele coloca uma roupa de proteção e segue muito ansioso para finalmente se registrar na guilda de aventureiros. Lá dentro ele percebe que a guilda da capital é muito maior do que a que tem em sua cidade. Caim acaba se esbarrando em um aventureiro, que tranquilamente pergunta o que ele está fazendo ali, e Caim avisa que ele veio se registrar. O homem entende e se despede dizendo para ele não exagerar, afinal, ele só tem uma vida. Olhando ele ir embora, Caim reflete que já viu esse cabelo vermelho antes, mas deixa isso de lado.
A balconista lhe dá as boas-vindas à guilda da capital real e lhe entrega um formulário de inscrição. Enquanto preenchia a papelada, Caim não escreve que é um barão, pois não quer ser tratado de maneira diferente dos outros aventureiros. Em seguida, ele tem que registrar seu poder mágico. Para isso, Caim tem que colocar uma gota de seu sangue no cristal, e suas informações são transcritas para o cartão da guilda. A partir de hoje, ele é um aventureiro de rank G. Ele se recorda que suas professoras eram rank D, e se questiona o que elas estão fazendo agora. A moça que esqueceu as cortesias se apresenta como Hetia. Caim avisa para ela lhe tratar normalmente, pois ainda é uma criança de 12 anos. Hetia lhe deseja boa sorte e avisa para ele valorizar sua vida. Nesse momento, uns bardeneiros aparecem, dizendo para a atendente largar o garoto e acompanhá-los até a noite chegar, o que faz Caim ter uma leve sensação de déjà vu. Um deles tenta lhe acertar um chute, mas Caim obviamente desvia. Os outros tentam fazer a mesma coisa, mas acabam passando vergonha devido à grande velocidade do menino. Um deles ia sacar sua espada, mas é impedido pelo cara de cabelos vermelhos. Seu nome é Cloud, também conhecido como Chama de Gelo, que diz que ficaria feliz em lutar com eles até a noite chegar. Eles vão embora com medo e Caim percebe que isso foi muito clichê. O menino agradece pela ajuda, mas Cloud avisa que fez isso pelo bem deles, pois só de olhar o jeito que ele se movimenta percebeu que o garoto é muito forte. Caim se apresenta e Cloud o convida para beberem alguma coisa. Como Caim ainda é menor de idade, ele toma um suco de frutas. Cloud fala que é preciso muito treino para se mover daquela maneira. Caim avisa que treina desde pequeno e que tinha professores particulares que eram aventureiras. Cloud tem uma reação, mas deixa isso de lado, e brinda por achar um novo aventureiro com futuro. Caim questiona sobre o bardeneiro tê-lo chamado de Chama de Gelo. Cloud responde que esse é o nome do seu grupo, onde ele usa espadas de chamas e sua esposa usa magias de gelo. O homem diz que Caim deve encontrar um grupo de confiança, assim vão poder pegar missões maiores e subir de rank mais rápido. Depois de observar o cartão dourado, Caim percebe que Cloud é um aventureiro rank A. Ele diz que ainda está muito longe do primeiro rei, que era rank SSS, e comenta que aparentemente as pessoas desse rank possuem um cartão preto. Nesse momento, sua esposa, chamada Lina, lhe dá um porradão na cabeça e ele a apresenta a seu novo amigo. Caim se apresenta e informa que Cloud o salvou de uns caras que queriam arranjar briga com ele. Ela avisa que naquele lugar tem muitas pessoas desagradáveis e se alguma coisa acontecesse, poderia chamá-la. Cloud, por sua vez, avisa que Caim é muito habilidoso e que se não tivesse interferido, um banho de sangue teria acontecido. Lina, irritada, dá um puxão de orelha em seu marido para irem fazerem a missão, e assim se despedem do garoto. No painel de trabalhos, Caim procura por missões de rank G. Ele observa que tem missões de limpeza e de transporte. Usando sua magia, isso seria moleza, mas ele prefere não fazer isso e que deseja derrotar alguns monstros. Ele então encontra uma missão para derrotar goblins na Floresta Leste, e o prêmio é por cada goblin derrotado. Quando sai correndo todo alegre, Tijuana simplesmente aparece, e enquanto abraça seu marido, pergunta o que ele está fazendo ali. Caim explica que finalmente vai fazer sua tão aguardada primeira missão como aventureiro. Tijuana então decide ir junto. Caim tenta fugir, mas ela o agarra pelo braço. Ele tenta pedir ajuda a Dain, mas o mesmo não pode fazer nada quanto a isso. Na floresta designada para a missão, Tijuana está tão animada que diz que seu coração está tão quente que o rugido dos monstros é reconfortante. Ela o agarra pelo braço e eles seguem floresta adentro. Caim usa sua magia de busca e recebe o sinal que tem um grupo de goblins mais à frente. Toda animada, ela vai na frente e enquanto só queria completar sua missão, Tijuana agia como se tivessem um encontro normal. Chegando no local, eles observam um bando de goblins em volta de um viajante ferido. Eles avançam e ficam na sua frente, enquanto Caim usa sua magia de cura. Achando que eles eram de alto nível, Tijuana decide criar uma rota de fuga e avança na direção dos monstros. Com sua espada, ela consegue derrotar os 3 primeiros com facilidade. Outras criaturas aparecem. Para ajudar sua noiva, Caim conjura uma magia de reforço, aumentando em muito seus atributos físicos. Declarando amor ao seu marido, ela avança nos goblins e derrota cada um deles, onde até parte um no meio da maneira mais extravagante possível, e em busca de um elogio, ela pula nos braços de seu amado. Nesse momento, vários lagartos verdes aparecem, e Caim avisa que vai cuidar deles, por isso, ela deve levar o homem para um lugar seguro. Ele usa sua magia de luz para cegar as criaturas. Para finalizá-los, ele cria exagerados pilares de gelo, deixando o viajante chocado com o que acabou de presenciar. Algum tempo depois, Millie e Nina aparecem no mesmo local em busca dos lagartos, mas tudo que conseguem achar é uma imensa cratera feita pelos poderes de Caim, por isso decidem ir embora.
De volta à guilda, Caim avisa que derrotou vários lagartos verdes e pergunta se ainda conta, mesmo que não tenha aceitado a missão. A garota fica surpresa e diz que para derrotar essas criaturas é necessário ser rank C para derrotar um grupo deles, e questiona que o menino deve ter tido sorte, mas Caim informa que derrotou 30 deles, o que deixa a recepcionista ainda mais chocada. Desesperada, ela vai correndo contar para seu chefe Cedric, que diz para trazer o garoto nesse exato momento. Cedric avisa que vai cuidar disso, já que o mestre da guilda está com uma visita. Ele pergunta onde o garoto pegou essas criaturas, dizendo que além de ser um rank G que se registrou hoje, era apenas um garoto e não podia derrotar esses lagartos. Hedja fala para seu chefe não fazer acusações sem provas e Caim informa que os derrotou de maneira normal. Achando que o garoto era só um plebeu que estava tentando tirar dinheiro do prêmio da guilda, ele decide revogar seu cartão de guilda. Hedja diz que isso é um abuso de autoridade, mas o maldito não se importa, alegando que trapaças não serão toleradas. Caim fica em choque, pois no mesmo dia que se tornou aventureiro, também perdeu esse direito. Devido a toda essa barulheira, o mestre da guilda aparece. Cedric avisa que o garoto tinha trapaceado. Depois de dar uma avaliada em Caim, o mestre da guilda pergunta o que levou ele a pensar que o menino havia trapaceado. Cedric diz que é impossível o garoto ter derrotado mais de 30 lagartos. O mestre começa a rir e diz que se ele realmente acha isso, ainda tinha muito a aprender. Ele então manda Tijuana entrar, que instantaneamente vai abraçar seu marido, o que deixa os aventureiros confusos. Caim, por sua vez, fala em voz alta que o noivado deles ainda é segredo, o que os deixa ainda mais chocados. Tijuana diz que estava ali para falar sobre as contramedidas, sobre as criaturas que derrotaram mais cedo. O mestre da guilda revela que Caim é um barão, e avisa que ele é o herói que salvou Silk e a princesa Telestia. Cedric fica confuso, pois no formulário estava escrito que ele é um plebeu. Caim avisa que não queria ser tratado como aristocrata, então não se registrou com seu título de nobre. Além disso, o mestre da guilda informa que o garoto é filho do Marquês Garme e que vai casar com Tijuana, o que significa que futuramente será seu cunhado, que de todas as informações é isso que deixa o garoto mais surpreso. Cedric, desesperado, pede perdão por ter insultado um nobre. Tijuana explica que essa é uma lei que diz que plebeus que insultam nobres podem ser executados. Caim acha isso um absurdo e diz que está satisfeito com o pedido de desculpas. O mestre da guilda diz que não é certo um novato que derrotou 30 lagartos verdes estar no rank G, então como recompensa vai subi-lo até o rank C. Tijuana diz que isso não é suficiente, pois com apenas 10 anos de idade, ele derrotou um lendário dragão vermelho e afirma que ele é muito mais forte que ela. O mestre da guilda então decide que vai subi-lo para o rank A, o que deixa os dois espantados, afinal é o primeiro dia do garoto, mas avisa que ele vai precisar derrotar alguns bandidos. Com isso resolvido, ele pede desculpas por toda essa confusão, mas Caim avisa que está tudo bem. Ele agradece e pede para Caim cuidar da sua irmã, por mais desastrada que ela seja. No mundo dos deuses, alguns deles se questionam se não exageraram dando proteções de nível 10 para o garoto. O deus da criação Zenon fala que ele precisa ficar mais forte, pois o selo de Eren será quebrado em breve, e se ele retornar, o mundo estará com problemas, e não sabe o que poderá acontecer dessa vez, mesmo que ele tenha sido selado 300 anos atrás. Então, para que o mundo não perca a prosperidade, eles decidem que precisam treinar o menino, e dizem que o homem que vive escondido seria perfeito para esse papel. Logo após acordar, Caim é recepcionado por sua empregada escandalosa Sylvia. Ela o informa que hoje é o importante dia da prova de admissão e avisa para ele tomar seu café da manhã e prestar a prova. Correndo do lado de fora, ela pede desculpas por ter demorado para acordá-lo e diz que se ele se atrasar, vai se arrepender pelo resto da vida. Mas Caim avisa que vai chegar a tempo e se despede da chorona. Graças à sua magia de teletransporte, ele consegue chegar a tempo no local do exame. Na entrada, ele se apresenta e o balconista lhe entrega o número 285, e ele é designado para sua respectiva sala. No caminho, ele percebe que na lista de candidatos não tem ninguém que ele conhece. Na sala de aula, alguns alunos estavam estudando e se preparando para a prova escrita. Caim, por sua vez, se questiona se suas noivas Silk e Telestia estão em salas diferentes. As supervisoras avisam que a prova de admissão vai começar. Enquanto uma entrega as provas, a outra explica que aqueles que forem pegos colando serão desclassificados imediatamente. Além disso, eles têm um tempo limite de 2 horas para resolverem as questões. Quando viram as folhas para dar início ao exame, Caim reflete que tem sorte, pois as matérias básicas, como humanas e exatas, será fácil, já que sabe isso desde sua vida passada. Já a matéria de história
história é algo que qualquer nobre deve ter o conhecimento. Depois de alguns minutos, Caim coloca a caneta na mesa e se espreguiça um pouco. A docente o questiona se ele deveria ficar tão relaxado, afinal só se passaram 30 minutos. Mas o garoto avisa que está tudo bem e que já havia resolvido todas as questões do exame. Com o passar do tempo, as 2 horas finalmente passam e a supervisora manda eles largarem as canetas. Ela avisa que essa classe irá prosseguir para a avaliação de magia, o que deixa Caim todo animado. No campo de teste de magia, a instrutora informa para eles escolherem um alvo e usarem a magia mais forte que tiverem. Caim pergunta se podem usar toda a sua força. A moça responde que eles têm barreiras defensivas naquela área, então poderiam ir com tudo sem se importar com o nível da magia. No começo dos testes, os alunos começam a recitar o para usar a magia Bola de Fogo, mas Caim observa que a magia deles é muito fraca, mas lembra que essa é a força normal de uma criança de 12 anos. Como a docente disse que poderiam usar todo o seu poder, Caim pensou em usar a magia de fogo chamada Inferno, mas reflete que é melhor não fazer isso. Sendo ele o próximo, Caim conjura na ponta de seu dedo uma pequena chama azul, então com esse tiro de fogo ele não só acerta o alvo, como também atravessa o muro e destrói uma parte da floresta, deixando um rastro de destruição em toda aquela área. Espantada, a docente pergunta o que acabou de acontecer. Caim responde que usou a magia Tiro de Fogo, porém ela diz que não é possível que uma magia de um iniciante seja tão forte. Elas vão verificar se não havia ninguém do outro lado e avisa para eles irem fazer a prova de espadas. E tudo que Caim podia fazer era pedir desculpas. Depois de anunciar o teste de espadas, o instrutor informa que a guilda de aventureiros lhes enviou convidados especiais, sendo eles aventureiros Rank A. Dentre eles estava Cloud, do grupo Chama de Gelo, que ao ver seu amigo pergunta o que ele está fazendo ali. O garoto avisa que veio fazer a prova, já que agora tem 12 anos. Cloud então avisa que vai ser seu oponente. Caim até tenta recusar, mas acaba sendo obrigado a aceitar por causa do instrutor. Como seu adversário também é do Rank A, Caim presume que ele é bem habilidoso. Ele então usa sua magia de fortalecimento e avança pra cima do aventureiro, o que deixa Cloud surpreso em ver que ele também pode usar essa magia, e avisa que vai poder se divertir bastante. Eles então começam uma veloz troca de golpes, tanto que os outros alunos não conseguiam ver seus movimentos. Enquanto colidiam suas espadas, Cloud fala que Caim é mais forte do que todos os fiscais ali presentes. Já o garoto avisa que estão em uma prova e avisa para o homem não usar tanta força. Como estava muito empolgado, Cloud também usa o fortalecimento. Com isso, a troca de golpes fica ainda mais rápida. Caim reflete que tudo bem, ele está lutando contra Cloud, mas avisa que se fosse uma criança normal, seus ossos teriam quebrado. O instrutor manda eles pararem, pois se continuarem com a batalha simulada desse nível, as outras crianças vão ficar desanimadas, mas já é tarde demais para isso. Cloud percebe que exageraram e decide parar por ali mesmo, mas convida Caim para algum dia pegarem uma missão juntos para poderem continuar, mas o menino diz que vai recusar se for possível. O docente se aproxima e avisa que já presenciou seu talento e manda Caim ir para casa e só voltar no dia do anúncio de aprovação. Caim se desculpa por essa confusão, enquanto Cloud fica assoviando como se não tivesse sua parcela de culpa. Mais tarde em sua mansão, Sylvia pergunta como foi a prova. Caim avisa que não teve problemas e acha que conseguiu passar nos exames. Sylvia já imaginava isso e fala que vai fazer um banquete para celebrarem sua admissão. Caim diz que ainda é cedo demais para isso, porém sua barriga não concorda e ronca de fome. Sylvia diz que ele está em fase de crescimento e que vai preparar comida para 10 pessoas. Ele diz que não consegue comer tudo isso, mas seu estômago novamente discorda. Alguns dias depois, no Palácio Real, o rei questiona-o sobre o ocorrido no dia da prova de admissão. Caim explica que a fiscal disse para usar todo o seu poder, pois tinha uma barreira para evitar problemas. Ele imaginou que não poderia usar magias de nível alto ou mesmo imperial, sendo assim usou uma magia iniciante, mas acabou destruindo o alvo junto com a barreira e tudo que tinha pela frente. Espantado, o rei pergunta se ele pode usar magia de nível imperial. Caim afirma, mas se usar não sabe o que pode acontecer ao seu redor. Ele ainda pergunta se pode testar em algum lugar, mas eles obviamente negam o pedido. Deixando esse assunto de lado, o rei pergunta onde ele havia feito o teste, pois Silk e Telestia disseram que Caim não estava no local da prova. Caim explica que marcou presença na recepção da ala sul e fez a prova como todos os candidatos. O rei fala que existe a entrada norte e a entrada sul. Segundo Caim, a área norte está ligada à área nobre, já a entrada sul está ligada à área dos plebeus. E é aí que ele percebe que entrou na ala errada. O rei explica que há uma recepção na
ala norte para nobres, e as provas são executadas em locais completamente diferentes. O Duque Eric fala que Caim fez a prova junto com os plebeus, e até o diretor da academia foi falar com ele. Voltando um pouco no tempo, o diretor da academia explica a Eric que tiveram um problema na prova de admissão. O Duque avisa que os problemas acontecem todos os anos, e isso já era esperado, mas o diretor informa que uma criança plebeia gabaritou a prova escrita e destruiu a área de treinamento. Além disso, lutou de igual para igual com o aventureiro Rank A. Depois de ouvir o relatório, Eric não consegue segurar os risos e pergunta se a criança se chamava Caim. Após a confirmação, ele começa a rir ainda mais, dizendo que ele fez um show e tanto, e fala que o primeiro-ministro Magna vai ficar chocado com a conta do concerto. E voltando para o presente, o mesmo mostra para Caim o orçamento dos concertos que ele terá que pagar. O rei o alerta novamente para não exagerar, e também o informa que hoje é o dia de anúncio dos resultados, por isso ele deve ir verificar. Na Academia Real, Caim não estava achando seu nome, então de repente Silk aparece e parabeniza o garoto por ser o melhor da sala, e logo abaixo dele estão Teleste e Silk com o segundo e terceiro lugar. Pelo seu pai, ela ficou sabendo que Caim fez a prova na ala dos plebeus, e que também havia destruído o local de treinos. Teleste não está na academia no momento, mas Silk avisa que ela estava brava por não ter visto ele no local da prova. Ela então se despede, dizendo que se ele não estiver na cerimônia de admissão, ele terá que ficar de joelhos, o que o deixa bem preocupado. Logo após isso, ele se encontra com sua irmã Raine, que o abraça de imediato, pois não via seu irmão há um bom tempo. Ela o parabeniza por ter passado com louvor em primeiro lugar, e lhe deseja boa sorte no discurso na cerimônia de admissão, sendo esse o discurso feito todos os anos pelos primeiros colocados. Ele não queria fazer isso, mas sua irmã diz que já foi anunciado, e mais uma vez lhe deseja boa sorte. Mais tarde, na mansão, Sylvia está andando de um lado para o outro devido ao nervosismo. Caim chega em casa e avisa que passou em primeiro lugar. Ela se emociona e o abraça de tanta alegria que está sentindo. O mordomo Colin diz que está surpreso por seu mestre ter passado em primeiro. Sylvia fala que para celebrarem, vai fazer comida para 100 pessoas agora mesmo. Colin diz que ela está muito feliz, já Caim diz que ela é um pouco exagerada, mas em momentos assim, são para ser felizes. Na cerimônia de admissão, Caim observa que seus pais vieram assistir. Silk e Teleste aparecem logo em seguida, e assim como eu, elas observaram que o uniforme da academia combinou bem demais com o garoto. Enquanto estão sentados, alguns alunos estão com ciúmes por Caim estar do lado das duas garotas mais populares do reino. Mal sabem eles que essas são as futuras esposas do protagonista. O diretor chama Caim para dar o discurso representando todos os novos alunos. Ele fala dos erros que cometeu no primeiro dia de aula, mas agradece o instituto por ter lhe perdoado. Ele diz que pretende fazer amigos na academia sem se apegar à linhagem sanguínea. Depois do aplauso de todos, o rei faz uma visita inesperada. Enquanto bate nas costas de Caim, ele avisa que foi até lá porque soube que tem alguns alunos fora da curva. Por isso, resolveu ir pessoalmente, mas na realidade ele foi lá só para zoar com a cara do garoto, o que deixa os pais do mesmo envergonhados. Depois de chegar na sala de aula, a docente responsável pela turma se chama Elka e avisa para eles escolherem os caminhos que irão seguir no futuro e escreverem no formulário. Caim pensa em escolher a divisão de aventureiros, mas suas amigas o impedem. Teleste avisa que Caim é um nobre proprietário de terras e precisa aprender várias coisas sobre a nobreza, por isso deve escolher a divisão da nobreza. Silk avisa para ele não desanimar, pois também pode escolher a divisão de aventureiro junto com a de nobreza. Agora mais animado, ele pergunta quais elas vão escolher. Teleste avisa que vai escolher nobreza e assuntos internos para poder administrar os domínios futuros do garoto. Como alguém tem que fazer o dinheiro na casa, Silk vai escolher a nobreza e comércio para ajudar nas futuras terras e negócios do garoto. Caim fala que não sabe muito sobre administração de domínios, mas agradece ambas e avisa que também vai se esforçar por elas. No intervalo, eles vão para os corredores. Caim observa 3 garotos intimidando sua amiga de infância Parma. Rabbit, o filho de Corgino, estava reclamando com ela por ser uma plebeia e mesmo assim está na classe A. Caim surge nas costas deles e diz que nobres e plebeus são iguais dentro daquela escola. Quando eles olham para trás, ficam assustados, pois o garoto possui o título de barão. Ele segue dizendo que mesmo os altos nobres não têm direito de falar essas coisas. Além disso, ele diz que conhece essa garota, o que deixa eles chocados. Quando questionado do porquê está do lado dela, Caim avisa que fica do lado de seus amigos, independente da linhagem sanguínea. Rabbit avisa que vai mandar seu pai acabar com a família da garota. Nesse momento, Silk e a princesa Telestia entram na
na conversa, o que deixa eles apavorados. Depois de um sermão de que nobres não existiriam sem os plebeus, os garotos se desculpam e somem logo em seguida. Parma agradece pela ajuda de seu amigo e diz que está feliz por frequentarem a mesma escola. Como não estão na mesma sala, Caim diz que se ela tiver algo que não saiba, ele irá ensiná-la. Vendo que os dois são bem próximos, suas noivas decidem conversar com a garota, enquanto Caim é obrigado a ficar de joelhos. Nesse momento, uma voz por telepatia diz que Caim é bem interessante e que deseja conversar, por isso pede para ele ir ao seu encontro. Ao abrir uma porta, ele é levado até uma casa no meio da floresta. Lá dentro, um jovem lhe pergunta se ele deseja açúcar, o que deixa Caim espantado, que pergunta como que tem café naquele mundo. O jovem fala que estava esperando Caim, também conhecido como Kazuya Shina, que era o seu nome em sua vida passada. Sentados, Caim fica muito feliz, afinal, depois de 9 anos, finalmente sentiu o delicioso gosto do café, no qual sentia tanta falta. Depois que o homem reconhece o nome da vida anterior de Caim, ele diz que ficou sabendo pelo deus da criação Zenon, além de também saber que ele é um reencarnado. Após notar que ele entrou no mundo dos deuses, descobrimos que ele é Yuya Terra Hirasawa Esfort. Isso mesmo, ele é o primeiro rei. Caim fala que ele leu o livro sobre magia imperial que ele havia escrito há 300 anos atrás. Então ele fica apavorado e pergunta se ele é um fantasma. Entretanto, após abrir os status de Yuya, Caim fica abismado ao saber que o primeiro rei é um deus da criação. Yuya explica que criou um mundo em que estão, chamado Febnel. Por isso recebeu esse título e conseguiu manter sua aparência jovial após o passar de 300 anos. Yuya explica que o motivo de tê-lo chamado foi porque os deuses pediram para ele treinar o menino. Quando perguntam o motivo de ter que ficar mais forte, Yuya o desafia a pegar um biscoito de sua mão, mas antes que consiga fazer algo, ele já estava com uma espada em seu pescoço. O deus da criação diz que existe alguém com quem Caim precisa lutar. Esse alguém, há 300 anos, fez as pessoas do mundo todo lutarem entre si até a morte. Para fazer isso, ele usou o oráculo para semear a discórdia entre os países, os forçando a lutar. Yuya diz que essa pessoa com quem Caim precisa lutar é o deus maligno Ero. 300 anos atrás, Yuya e seus companheiros deram um jeito de selá-lo, mas diz que recentemente o selo começou a se desfazer. Desse jeito, Ero irá ressurgir. Ao ser questionado se não pode selá-lo novamente, Yuya diz que agora ele é o deus do mundo em que estão. Assim como os outros deuses, ele não pode interferir no mundo, sendo assim, vão deixar tudo nas mãos de Caim, e avisa que isso tem a ver com sua vida passada. Quando vai perguntar sobre isso, Yuya agarra seus braços e os teleportam até o mar. Dizendo que a partir de agora é seu mestre, ele entrega uma espada ao menino, avisando que contará o resto quando cumprir a tarefa. Yuya então lhe entrega uma bússola. Sua tarefa é seguir o ponteiro e chegar à mansão onde estavam. Para começar, ele terá que subir de nível. Nesse mundo, mesmo tendo nível 300, Caim está abaixo da média, por isso diz que ele precisa pelo menos subir até o nível 600 para ganhar do deus maligno. Como esse treinamento vai demorar bastante, seu mestre fala para ele não usar a magia de teleporte, e que não precisa se preocupar com a escola, afinal, um ano naquele mundo é equivalente a um dia no mundo normal. Como não tinha outra escolha, ele adentra na floresta. Com o passar de 5 minutos, várias cobras gigantes e javalis monstros aparecem para enfrentá-lo, mas como o par de nível é o básico para um otaku, ele segue em frente. No outro mundo, a princesa Telestia e Silk vão até a mansão de Caim para ver se ele já tinha chegado em casa, mas Sylvia, bastante preocupada, avisa que seu mestre não voltou desde o dia anterior. Ela chega a questionar se o garoto se envolveu em algum acidente, mas Telestia afirma que ele está bem e que só precisam esperar na mansão dele até o seu retorno. Na floresta, Caim está enfraquecido e quase foi devorado por um javali bizarro. Ele se pergunta se vai conseguir sair dessa floresta e que não dorme decentemente há muitos meses, estando sem energia até mesmo para pensar sobre algo. De repente ele ouve um barulho, então por instinto, Caim começa a andar em direção ao chamado. Ele chega no local e observa um pequeno monstro muito ferido. Decidida a acabar com seu sofrimento, Caim se prepara para apunhalar a criatura, mas lembrando do seu sacrifício na sua vida passada, ele finca a espada no chão e pede desculpas. Caim lembra que sempre quis proteger alguém, então usando o pouco de mana que ainda restava, ele usa sua magia para curar o animal, porém acaba desmaiando de exaustão. Quando acorda, Caim percebe que a fera que havia curado ficou protegendo dos monstros enquanto dormia. Como ambos estavam sozinhos, eles decidem ir juntos, e Caim recupera não só o sorriso em seu rosto, como também o brilho de seu olhar. Graças ao seu novo companheiro chamado Haku, Caim recuperou seu propósito, tendo agora algo para proteger.
Já mais velho, Caim consegue chegar na mansão de seu mestre. Ao abrir a porta, Yuya percebe que o garoto sofreu uma grande mudança nos 4 anos que estava fora. Yuya nota que o garoto trouxe consigo um Fenrir, uma besta divina muito especial. Vendo que eles são bem apegados, seu mestre sugere que eles façam um contrato de invocação, para que possa chamá-lo quando quiser. Yuya então apresenta o novo mestre de Caim, chamado Diren, ele quem vai treinar o garoto. Mas antes que possam começar, Caim pede para que o deus conte sobre Errol e sua vida passada. Porém, antes que possamos saber, somos levados até o treinamento de combate de Caim, onde mesmo usando sua magia de fortalecimento, ele é derrotado com apenas um soco no estômago. Depois de acordar em um lugar desconhecido, ele desce as escadas e é cumprimentado pela esposa de seu mestre, chamada Huri, e avisa que ele agora está em sua casa. Quando olha para baixo da escada, ele observa um pequeno dragão bebê chamado Gin, e vai todo animado se apresentar para ele, mas aparentemente Haku não se dá muito bem com o dragão. Huri então põe a comida na mesa. Após a primeira colherada, Caim começa a chorar de alegria, afinal essa é a primeira vez comendo uma comida tão deliciosa após seus 4 anos na floresta. Huri fica feliz com o elogio e avisa que vai fazer bastante comida, já que ele vai morar com eles a partir de agora. Enquanto isso, na mansão de Caim, as suas noivas estão aprendendo a cozinhar, tendo Sylvia como instrutora, dizendo que o caminho de um cozinheiro é longo e sofrido. Então no treinamento, Diren nota que Caim agora consegue aguentar seus golpes e reflete que quando começaram o treinamento, ele mal conseguia chegar em casa. Depois de um ano ele já tinha evoluído bastante, mas ainda não conseguia derrotar seu mestre. Ele então lembra da história que pediu para o primeiro rei lhe explicar. Yuya explica que Errol era o deus da diversão no mundo dos deuses, sendo ele quem sentava na 8ª cadeira. O motivo do mundo de Caim não ter entretenimento e diversão é porque o deus da diversão se foi. Segundo Yuya, Errol usou o oráculo para fazer as pessoas do mundo todo participarem de um jogo mortal. Como resultado, ele foi banido do mundo dos deuses, mas caso ele retorne, fará outro jogo mortal e envolverá todos que são preciosos para o garoto. Por isso ele deve ganhar mais poder para conseguir proteger aqueles que preza. Yuya conta que ele foi incapaz de proteger seus companheiros. Quando disse que Errol tem ligação com Shina Kazuya, é porque os amigos que falhou em proteger eram os pais do menino. Depois de morrerem no mundo real e reencarnarem no mundo de fantasia, a Santa explica a situação e manda eles partirem para ver o que está acontecendo naquela terra. Quando se encontram com os deuses, Zenon explica que Errol é o motivo das mudanças que estão investigando. Como não podem interferir diretamente no mundo, eles pedem para eles trazerem calmaria para aquele lugar e lhes entregam uma orbe. Mesmo usando magias extremamente fortes, o deus da diversão não era danificado. Com isso, Yuya e Seiya avançam para tentarem uma luta corpo a corpo. O pai de Caim consegue cortar a manga da roupa de Errol. Como consequência, ele desfere um golpe de agulhas mágicas que elimina a maioria dos aventureiros e atinge a mãe de Caim, chamada Megumi, que se jogou na frente para proteger a Santa, que não conseguia curá-la com sua magia. Como Errol não podia ficar impune, Seiya avança para cima do deus. Usando sua magia de sobrecarga, ele tem seu peito perfurado, mas o segura para que não possa fugir. Aproveitando o sacrifício de seu amigo, Yuya usa o orbe que receberam em Errol como últimas palavras. O casal pede desculpas a seu filho. Lembrando disso, Caim novamente percebe que quer proteger aqueles que considera importante. Com esse sentimento, ele consegue usar a sobrecarga de seu pai e consegue derrotar seu mestre. E vemos que Errol foi selado no orbe. Diren se rende e avisa que o treinamento do garoto acabou. Caim agradece pelo treino e vai correndo até atrás da mansão de Yuya, onde ficam os túmulos de seus pais. Yuya está lá e fala que eles sempre procuraram uma maneira para voltarem para seu filho. Caim, comovido, agradece seus pais por sempre pensarem nele e também agradece a Santa por sempre cuidar deles. Yuya agradece a Caim e depois de 5 anos de treinamento, ele conseguiu pegar o biscoito da mão de Yuya. Caim agradece pelos ensinamentos e avisa que tem que voltar para seu mundo, mas quando está indo embora, Yuya o lembra que ele envelheceu 5 anos, sendo assim faz ele voltar até a mesma aparência de quando chegou. Diren aparece e pede para que ele leve consigo o pequeno dragão. Caim então sela o contrato, agradece por tudo que fizeram por ele e prepara sua magia de teletransporte, mas antes de partir, Yuya entrega a ele uma katana junto com um bilhete para que seja entregue ao rei atual. Depois de sua partida, seus mestres conversam que o garoto ficará ainda mais forte que eles, pois tem algo maior para proteger.
Quando chega em casa, ele é recebido com um forte abraço de Sylvia, que estava morrendo de preocupação. Ao ver os biscoitos que suas noivas fizeram, ele começa a chorar e come como se fosse sua última refeição. E finalmente é recebido de volta ao seu lar. Depois de ler a carta entregue por Caim, o governante pergunta se o garoto esteve de fato com o primeiro rei. O menino explica que Yuya criou outro mundo e tem vivido lá como deus da criação. O primeiro-ministro Magna diz que isso é impossível, mas quando observam que a katana do primeiro rei agora está com o garoto, eles acreditam na história. Como a carta também falava sobre o treinamento, Caim explica que foi extremamente rigoroso, tendo que atravessar uma floresta infestada de monstros aterrorizantes e ter luta simulada todos os dias até não aguentar ficar de pé, e que tudo isso durou um período de 5 anos. O rei fica perplexo ao saber que se passou 5 anos, afinal a aparência do menino continua a mesma. O Duque Eric informa o garoto que eles receberam um relatório da guilda de aventureiros enquanto ele esteve ausente, dizendo que ele esqueceu de aceitar a missão necessária para avançar para o rank A, e se deixar assim, seu registro da guilda será cancelado, o que deixa o menino em choque. Na guilda de aventureiros, Caim questiona se o registro dele será fechado. O menino explica que entrou na academia e que não teve muito tempo livre ultimamente. Seu cunhado entende e fala que Tijuana ficou solitária, dizendo que por não treinar com Caim, seu amor acumulado estava prestes a explodir. Sobre o cancelamento, o mestre fala que o tempo limite da missão para se tornar um aventureiro de rank A está acabando. Caso o tempo expire, seu registro como aventureiro será cancelado. Como isso está fora de cogitação, ele entrega uma missão para capturar bandidos que estão aparecendo com frequência entre a rota de Grácia até a capital real. Eles são um grupo de 10 pessoas, mas o chefe diz que isso não será problema, já que o garoto é o mais forte da capital. Graças à magia de teletransporte, ele chega instantaneamente na rota e usa sua magia de voo para procurar os bandidos de cima. Ele observa uma carruagem sendo atacada e parte para ajudá-los. Quando aterrissa, nota que quem está sendo atacado é sua tutora Nina, o pai de Parma chamado Sabinus, e sua outra tutora Millie, que está com um machucado no braço, mas Caim logo a cura com sua magia. Os bandidos começam a zoar a cara de Caim por ainda ser apenas um garoto, mas ele ergue sua katana e avisa que vão pagar caro por terem ferido sua professora. Os bandidos não dão a mínima e avançam para cima do menino. Usando fortalecimento, ele começa a nocautear um a um, mas obviamente usando a espada com a bainha para não eliminar seus inimigos. Depois que estão todos subjugados, ele diz que é realmente difícil conter seu poder. Quando suas professoras perguntam o que ele está fazendo ali, Caim responde que aceitou uma missão de subjugação da guilda. Millie se espanta e pergunta se ele realmente tem 12 anos, e Nina diz que esse tipo de missão são no mínimo rank C, mas quando observam um cartão dourado ficam abismadas ao saber que ele pulou os demais ranks e chegou no rank A. Sabinus acha isso incrível e pergunta o que eles farão com os bandidos capturados, mas Caim diz para eles não se preocuparem com isso, afinal ele é um rank A. Caim então passa pelas pessoas puxando eles em uma jaula, os fazendo ouvirem os comentários sobre seus atos bárbaros. Ao chegar no local do destino do empregador, Parma aparece e fica surpresa em ver seu amigo e pergunta o que está acontecendo. Caim explica que capturou os bandidos a pedido da guilda. Ela fica impressionada e se preocupa por ele ter que relacionar a escola, o trabalho da guilda e as obrigações com o barão. Suas professoras ficam abismadas ao ouvir essa afirmação e Millie questiona que não pode falar com ele de forma desleixada, mas Caim avisa que elas não precisam se preocupar com esse tipo de coisa. Ela fica aliviada e se impressiona com o tanto que seu aluno cresceu, por isso lhe dá um abraço, mas Caim envergonhado se despede de Parma e segue em direção à guilda de aventureiros, mas é claro que suas professoras vão com ele. Após entregar o relatório da captura dos bandidos, ele fala que tem um testemunho de Sabinus, caso seja necessário. Redia se impressiona e avisa que vai informar o mestre da guilda. Nesse momento, Cross e os demais bardeneiros de antes aparecem e ficam provocando as garotas. Por elas recusarem, Cross tenta segurá-las, mas Caim agarra seu braço e pede para pararem de incomodá-las. Eles instantaneamente lembram do garoto e ficam extremamente apavorados com a pressão assassina do menino. Cláudia então aparece junto de sua esposa para acalmar as coisas, e Caim avisa que eles estavam incomodando suas amigas. Para sua surpresa, Cláudia conhece suas professoras e diz que isso é porque Millie é sua irmã mais nova. Como Lina estava curiosa de como se conhecem, Millie explica que foram professoras de Caim quando ele tinha 5 anos. Para aproveitar essa ocasião feliz, Cláudia sugere que eles bebam e conversem. Enquanto brindavam,
Cloud pergunta por que eles estão juntos hoje, e sua irmã responde que Caim as salvou durante a missão de escolta e capturou vários bandidos. Ele fica surpreso em saber que o garoto já é o Rank A, mas não se impressiona, já que Caim é o único estudante que conseguiu acompanhá-lo com sua força total durante o combate. Millie fica surpresa, afinal Cloud chegou no Rank A sem usar magia e apenas com suas habilidades com a espada. O casal fica espantado em saber que o menino é um barão com domínio e rapidamente pedem desculpas por ser rudes, mas Caim não liga para essas coisas. Millie fica curiosa e questiona como ele ficou tão forte, o que deixa Caim recuado, pois não pode falar que teve o treinamento com os deuses em outro mundo. Millie ficou sabendo que ele derrotou um dragão vermelho de nível SS quando ainda era uma criança, e mostram para eles as bolsas mágicas que ganharam dele depois que terminaram de ensiná-lo. Lina fala para elas esperarem um pouco e pergunta o quanto essa bolsa que ganharam pode armazenar, mas Millie não sabe dizer, até porque nunca conseguiu enchê-la completamente. Depois de dizer que foi ele mesmo quem fez, Nina completa dizendo que Caim lhe disse que a mansão dele cabia dentro da bolsa. Ouvindo isso, Lina percebe que é um tesouro nacional e com um pouco de pressão consegue convencer Caim de fazer bolsas mágicas para o casal. Porém, como ela é fraca para bebidas, Lina acaba desmaiando em cima do garoto e Cloud fala que ela não se lembrará de nada no dia seguinte. Caim lembra que tem aula amanhã e não pode deixar de ir, já que acabou faltando a semana passada inteira. Cloud pergunta o porquê um nobre com domínio e aventureiro Rank A precisa ir para a escola e chega à conclusão de que ele vai acabar ficando deslocado, mas Caim dá a desculpa que ainda tem muitas coisas que ainda não sabe. Nina admira sua dedicação e decide abraçá-lo, mas ele fica com vergonha e sai correndo da guilda. Cloud tem certeza que ele está sofrendo e pensa de uma forma para poder ajudar seu amigo. Nesse momento, Hate aparece e diz que o instrutor que deveria dar aula sobre aventureiros amanhã se machucou em uma missão e está à procura de um substituto. Percebendo que é para a escola de Caim, Cloud pede por mais detalhes sobre esse assunto. Na Academia Real, nessa aula, todos os alunos devem acertar os alvos com suas magias, exceto Caim, que está proibido de usar magias ofensivas dentro da escola, pois a barreira não aguenta suas magias de nível iniciante. Observando de longe, seus amigos percebem que Caim realmente está deslocado do resto da turma, por isso decidem agir como planejado. Na aula de aventuras, o professor Bogen informa que convidou alguns aventureiros da guilda. Quando Cloud e companhia entram, os alunos se impressionam ao ver o conhecido grupo Chamas de Gelo, o que deixa Caim meio chateado por não terem lhe contado que viriam. Como todos os alunos já se registraram como aventureiros, Cloud pede para que eles mostrem seus cartões de guilda. Todos o fazem, exceto Caim. Devido a isso, Cloud se aproxima dele e fala para ele mostrar o cartão, mas com medo de mostrar seu cartão dourado e afastar ainda mais seus colegas, ele fica apavorado e depois de receber os olhares de todos, Caim fala que esqueceu seu cartão. Lina percebe que Caim realmente está isolado da turma, sendo assim vão ter que usar sua carta na manga. No campo de treinamento, eles vão fazer uma aula prática de batalhas simuladas, o que deixa Caim animado, pois assim vai conseguir lutar de igual para igual com Cloud. Mas como tinham muitos alunos na sua frente, ele decide ir até Lina para praticar, mas Nino lembra que ele está proibido de usar magia, o que o deixa bastante deprimido. O plano deles é mostrar que são fortes para os outros estudantes, então na vez de Caim, ele provaria estar no mesmo nível deles, e quando estiverem surpresos com seu nível de poder, Caim se tornará o herói da escola. Nesse momento, Caim fica todo animado, pensando que era a sua vez, mas quando olha para trás, observa que tem uma fila gigante para poder participar da simulação. Quando finalmente chega a sua vez de participar e mostrar suas novas habilidades contra Cloud, o sinal toca e o professor encerra a aula. Cloud pede desculpas e fala que ficará para a próxima vez, mas o professor fala que não haverá uma próxima vez. O motivo disso é que usaram o orçamento que tinham para reparar os danos que Caim causou no exame de admissão, o que deixa Caim completamente desolado, pois queria muito testar suas novas habilidades. À noite, uma explosão acontece na Floresta de Grácia, mas na verdade é Caim liberando sua raiva por Cloud com sua magia. Ele acaba batendo um dragão em dois e causando uma explosão tão grande que o guarda que vigia a muralha pensa que é um rei demônio e soa o alerta. Devido a isso,
isso o Marquês Garm avança com seus cavaleiros, mas Caim já se sentia melhor e usa sua magia de teletransporte para ir embora, mas o lenço novamente fica para trás. Ao chegar na cratera, Garm nota o lenço com o símbolo de sua família e fica abismado, pois sabe quem realmente fez essa bagunça. No palácio, o rei fala que recebeu uma carta do pai do garoto e avisa que vai voltar para Grácia, pois, segundo a carta, um rei demônio apareceu na Floresta dos Monstros, onde crateras foram formadas com chuvas de rochas flamejantes. Caim diz que eles não precisam se preocupar. O rei percebe algo estranho e pressiona para saber se ele não está lhe escondendo nada, e Caim acaba cedendo e pedindo desculpas. Enquanto isso, na caverna, um tenebroso dragão negro percebe que seu selo ficou mais fraco, e Errol percebe que logo poderá se libertar. E Caim novamente recebe uma bronca de seu pai, devido aos desastres que causou na floresta. Na Academia Real, os alunos terão uma aula sobre invocações. Quando a docente chama por Caim, ele se retira já pensando que não poderá participar, mas como não se tratava de magias ofensivas, ela diz que hoje ele poderá participar da aula. Para a aula de hoje, ela trouxe um especialista chamado Gret, um mago que trabalha no Palácio Real. Gret explica que existem dois tipos de invocações. O primeiro é aquele que se estabelece uma ligação com o monstro e assim firma um contrato com ele. O outro tipo é chamar o monstro através de um círculo mágico e assim também firmar o contrato. Nessa aula, os alunos tentarão invocar algo usando o círculo mágico, porém mesmo que consigam invocar um monstro, vão ter que se dar bem com ele se quiserem firmar o contrato. Usando o talismã de invocação, os alunos conseguem invocar criaturas pequenas e pacíficas para firmarem um contrato. Uma das crianças invoca uma feroz besta e tenta forçá-la a fazer o contrato, mas ela simplesmente o ignora e desaparece. O mago do palácio explica que o garoto não conseguiu firmar o contrato devido à sua pouca quantidade de mana, por isso a criatura foi embora. Gret chama por Caim e fala que como todos terminaram, agora é a sua vez de tentar. Caim coloca o talismã no chão, mas ele fica espantado, questionando que bicho estranho irá aparecer se usar toda a sua mana. Mas Gret diz que se ele não conseguir firmar o contrato, o monstro vai sumir, por isso tem permissão para usar toda a magia que puder. Então, sem se preocupar, ele usa toda a sua mana para fazer a invocação, com a esperança de que apareça um monstro para brincar com Haku e Gin. Mas a invocação foge de seu controle e uma forte luz emana do solo. Caim acaba sendo jogado para trás e quando olha para o círculo de invocação, um homem lá estava sentado e questiona o porquê de um humano ter invocado um rei demônio como ele. Caim se espanta ao ouvir isso e usa uma magia de luz para que os alunos não possam enxergá-lo. Como ele se autodenominou ser um rei demônio, Caim se questiona se ele é companheiro de Errol. Curioso por um humano ter lhe invocado, o demônio olha os status do garoto. Ele então se levanta e vai em sua direção, mas quando Caim saca a sua espada, o rei demônio se ajoelha e pede desculpas, dizendo que será seu subordinado e chama Caim de escolhido. Com toda a felicidade do mundo, diz que firmará um contrato de invocação, e se assim for seu desejo, basta dar uma ordem e ele destruirá uma nação junto de seu exército. Seu nome é Seth. Se firmarem um contrato, irá poder chamá-lo quando quiser. Caim aceita sua proposta, mesmo não tendo a intenção de devastar outros países. Antes de ir embora, Seth fala que quando seu mestre quiser destruir uma nação, basta chamá-lo a qualquer momento. Enquanto gritava, dizendo que não queria destruir nada, Gret o chama, e o garoto mente, dizendo que não conseguiu firmar o contrato com o demônio, e ele foi embora. O homem aceita essa resposta, e Caim pensa que conseguiu enganá-lo, mas quando menos esperava, ele já estava de frente com as maiores autoridades do reino. O rei então o pressiona para saber o que ele invocou na aula de hoje. Caim fala bem baixinho que por causa da magia de invocação, acabou invocando um rei demônio, o que deixa todos os três apavorados. O rei fala que conhece o garoto e tem certeza que ele simplesmente não mandou de volta. Então, meio apreensivo, Caim fala que firmou um contrato com o rei demônio, o que os deixa mais uma vez espantados. O rei então lhe dá um sermão, falando que o menino não sabe se conter, e fala que se o demônio tivesse se rebelado, poderia simplesmente acabar com a capital em um piscar de olhos. Caim pede desculpas, mas assim que focou, sua mana foi sugada pelo círculo mágico. Gret diz que para invocar um rei demônio é preciso uma quantidade inimaginável de mana. O rei conclui que sua mana deve ter aumentado depois do treinamento com o primeiro rei. Sendo assim, pede para que Caim lhe mostre seus status absurdos. Porém, antes disso, o rei avisa para Gret que o que ele verá agora nunca deve ser falado em público e para considerar isso um segredo de estado. Dito isso, ele pede para que Caim lhes mostre como estão seus números. Quando
Caim abre os status, todos se impressionam ao ver que agora o garoto possui o título de semideus e que seus status são imensuráveis. O professor Gretch é o primeiro a venerá-lo como um deus. O primeiro-ministro Magnus questiona se devem chamá-lo de Lorde. O rei chega a perguntar se ele realmente não vai destruir a nação, e os três ficam espantados ao saber que Seth também lhe perguntou isso. Porém, tudo que Caim pede é que continuem tratando ele normalmente. Agora que Gretch entende que esse assunto não pode ser revelado, o rei fala que marcará uma audiência, onde Caim será nomeado como visconde e terá sua própria cidade. Antes de se retirar, fala que um homem que não consegue proteger uma mera cidade não conseguirá proteger uma nação. Em sua mansão, enquanto Sylvia lhe dá os parabéns por suas novas conquistas, Colin aparece e lhes informa que receberam uma notícia urgente de Grácia vindas de seu irmão Jim, dizendo que há sinais que os monstros da floresta estão se rebelando. Em Grácia, Caim percebe que as pessoas estão fugindo da cidade. Em sua casa, conversando com seu irmão, Jim informa que há 2 meses vem havendo um grande número de aumentos de aventureiros sendo atacados pelos monstros na floresta. Devido a isso, pediu para que os aventureiros de alto rank investigassem. Eles relataram que o número de monstros aumentou e agora estão mais violentos. Se levarem em consideração a rebelião que aconteceu décadas atrás e compararem com as rebeliões registradas, o atual estado da floresta coincide com o que houve no passado. Mas devido à falta de informação, não podem afirmar que é uma rebelião. Sendo assim, não podem enviar cavaleiros em uma alta escala. Caim então diz que irá até a floresta dos monstros. Jim, por sua vez, fala que não pode pedir que um lorde de nobreza se arrisque dessa forma. Porém, quando observa o cartão dourado, logo percebe que ele é um rank A. Caim explica que suas habilidades foram reconhecidas, além de também ter derrotado um dragão vermelho. Sendo assim, Caim decide ir até a guilda de aventureiros para conseguir mais informações. Lá, uma recepcionista novata fica meio chateada pela guilda da capital ter enviado uma criança, mas fica de cara quando nota que ele é um rank A. Nesse momento, Rudy aparece e pergunta o que o trouxe à guilda. Depois de falar que foi devido aos problemas da floresta, Rudy fala que os sinais de rebelião estão aumentando e por causa dos monstros agressivos, mal estão conseguindo se aproximar da floresta. Quem chega na guilda dessa vez são suas professoras, Millie e Nina. Ele fala que recebeu um recado de seu irmão e veio defender sua cidade natal. Já elas informam que vieram a pedido da guilda, que convocou todos os aventureiros de alto nível. Quando ele pergunta se elas entraram na floresta, Nina fala que são muitos monstros fortes apenas para elas duas. Millie diz que estão esperando seu irmão e a esposa dele para irem juntos, o que deixa Caim mais tranquilo, sabendo que Cloud virá à sua cidade. Quando Rudy se aproxima, Caim avisa que vai dar uma olhada na floresta para ter uma ideia da situação o quanto antes. Rudy questiona que seria melhor se alguém pudesse ir com ele. Caim então fala que tem alguém, apesar de não ser uma pessoa. Na floresta dos monstros, Caim invoca Haku e Gin, que pulam direto nele, mas pelo que parece ainda não se dão muito bem. Depois de usar sua magia de busca, Caim sente que está sendo vigiado por alguém. Eles derrotam vários monstros, mas a sensação não vinha de nenhum deles. Como não conseguiu encontrar nada, Caim decide invocar o Rei Demônio Seth, que rapidamente se ajoelha quando nota que seu mestre o chamou. Caim pede para ele verificar o local, já que sua magia de busca não está funcionando. Seth, por sua vez, sente a presença de algo estrondoso mais a fundo na floresta, e que no caminho parece haver uma quantidade enorme de monstros, sendo todos eles criaturas de alto nível. Sabendo que esses monstros podem destruir a cidade de Grácia, Caim pede para que Seth investigue mais detalhadamente. Para isso, Seth pede permissão para chamar seu subordinado especialista no assunto. Depois de concedida, o Rei Demônio invoca seu subordinado chamado Dalmátia. Quando olha para trás, ele fica abismado e pergunta quem é o garoto. Seth explica que esse é seu contratante e o deus que irá dominar o mundo. E mais uma vez, Caim é reverenciado por alguém. Seth explica que Dalmátia é um dos 4 reis e também um especialista em investigação. Seguindo as ordens de Caim, Dalmátia começa a investigação, usando sua habilidade especial com uma espécie de insetos. Quando eles se espalham pela floresta, vários dragões vermelhos surgem, e à medida que Caim vai derrotando cada um deles, Dalmátia ficava ainda mais impressionado com o poder do menino escolhido. Carregando um bando de monstros, Caim avisa que vai voltar para a cidade e explicar a situação para os outros. Na guilda, todos se impressionam com aquelas criaturas lendárias. Cloud e Lina finalmente chegam na cidade, e Caim explica que esses monstros estavam na floresta, por isso não devem abaixar a guarda. Enquanto isso, na floresta, Dalmátia percebe que mais a fundo tem algo tentando intimidá-los. Não
ligando para isso, eles seguem em frente e notam que essa parte da floresta está infestada com inúmeras criaturas de alto nível. Percebendo que eles estão se aproximando, Aaron manda seus monstros avançarem e devorar todos os humanos. Como estavam se movendo, Seth parte para avisar seu mestre. Percebendo sua chegada, Caim vai para o lado de fora. Seth informa seu mestre que a rebelião dos monstros começou. Caim então pede para Rudy avisar seu irmão e fala para Cloud organizar os aventureiros enquanto ele irá para a floresta. Mas não precisavam se preocupar, pois tem amigos tão fortes quanto um rank A, o que deixa Seth muito emocionado ao saber que o seu mestre o considera como um amigo. Quando estão partindo, sua noiva Tiffana aparece e informa que veio a pedido do Marquês Garmin. Caim então explica que está indo para a floresta dos monstros. Ela também queria ir, mas ele diz para ela ficar liderando os cavaleiros da cidade e proteger sua casa em sua ausência. Enquanto correm, Seth pergunta do porquê eles não usarem magia de teletransporte, mas Caim fala que mal existem humanos que conseguem usar essa magia, o que faz Seth concluir que deve ser muito difícil ser um humano. Na floresta, Dalmátia exterminava alguns dragões vermelhos, enquanto sentia uma grande nostalgia devido ao clima de batalha. Nesse momento, os outros dois chegam e Caim usa sua magia de fogo chamada Inferno para dizimar alguns monstros, mas nota que seu verdadeiro inimigo está no fundo da floresta, enquanto Aaron, nas profundezas da caverna, fala que o jogo finalmente começou. Enquanto conversavam sobre o que fazer, Seth fala para seu mestre que vai cuidar dos monstros da floresta, enquanto ele deve ir até a origem do problema. Caim questiona se ele ficará bem, mas ele responde que invocará seus subordinados para ajudá-lo, mas alerta que a floresta vai ficar um pouco destruída. Enquanto Caim segue até o centro da floresta, o Lorde Demônio e seu servo Dalmátia seguiam para segurar os monstros. Na cidade, Tiffana está garantindo a segurança das pessoas. A dupla de magas estavam usando magia para sentir a presença dos monstros, mas o número nunca diminuía. Sabendo disso, Millie decide ir até a floresta para ajudar Caim, pois não sabem quantos monstros existem, e diz que quer agir como uma professora e ajudar seu aluno. Motivados, todos decidem impedir o avanço dos monstros e ajudar seu amigo. De volta à floresta dos monstros, Seth invoca seus leais servos. Eles se questionam o que aconteceu, já que não é normal ele invocar os 4 reis. Mas ele diz que um amigo pediu sua ajuda, por isso diz para eles segurarem as coisas por ali. Eles se perguntam quão grandioso deve ser esse ser para pedir um favor ao Rei Demônio. Nesse momento, eles se espantam ao verem Dalmátia, que é o lendário general demônio do mundo inferior, e perguntam o porquê dele estar ali. Dalmátia responde que também recebeu um pedido do amigo com o qual seu Lorde fez um contrato. Como estavam muito curiosos para saber quem é esse ser, Dalmátia fala que é um grande semideus e aquele escolhido dos deuses, o que deixa todos surpresos ao saber que o Rei Demônio firmou contrato com o escolhido dos deuses. Deixando isso de lado, Seth fala que eles devem proteger aquele lugar, então todos eles partem rapidamente para exterminar as criaturas. Enquanto sobrevoava atrás de seu inimigo, Caim exterminava os monstros em seu caminho com a magia de fogo Inferno. De repente, um fogo roxo atravessa a muralha de chamas de Caim, que defende com sua magia. Ao olhar para baixo, observa que Aaron está transformado na forma de um dragão negro. Ele diz que não esperava menos do cachorrinho dos deuses, além de ter chegado antes do que imaginou. Depois de se livrar dos escombros, Aaron fala que só conseguiu recuperar uma parte de si, por isso tem que usar o corpo desse dragão. Com seu poder, ele cria mais monstros e fala pro garoto que esse é um jogo para saber se os humanos vão ser devorados pelos monstros, e se pergunta até quanto tempo seus amigos vão aguentar. No início da floresta, Cloud nota que tem pessoas voando. Sua esposa diz que não é hora de brincadeiras, mas ao olhar para cima, notam que eles estão impedindo os avanços dos monstros. Levando em conta todo esse poder, eles deduzem que devem ser os amigos que Caim falou. Como tem muitos monstros, Seth fala para eles eliminarem o quanto puderem e deixar os que passarem para os humanos resolverem. Enquanto o grupo de aventureiros lidavam com os monstros que passaram, Aaron diz que os olhos do garoto são os mesmos daqueles que o selaram. Lembrando do seu pior dia, o dragão negro lança uma rajada de fogo roxo em Caim, que consegue desviar, mas percebe que os monstros que foram atingidos pereceram instantaneamente. O garoto continuou desviando e revidando com sua magia Inferno, mas isso não era o suficiente para impedir Aaron, nem nessa forma mais fraca.
Enquanto os aventureiros impediam o avanço das criaturas horrendas, alegavam que quando terminassem, irão todos beber junto com Caim. Para ganhar tempo, Caim invoca Haku e Gin, que conseguem derrubá-lo, porém com sua cauda, Eron atinge Haku fortemente, o fazendo cair desmaiado no chão. Ao mesmo tempo, na floresta, os aventureiros estão começando a ter dificuldades. A mana de Nina acaba e ela não consegue mais se mover. Lina fala para os guerreiros recuarem e deixar as duas ali, mas seu marido alega que só existe uma vida e que não se deve desistir dela tão facilmente. Mas mesmo tentando motivá-las, a situação só piorava. Quando um javali monstro estava prestes a devorar Cloud, lanças derrubam a criatura e Tijuana derruba o bicho que estava com Millie. Ela agradece por eles terem segurado os monstros e afirma que os reforços chegaram e agora ela irá defender a linha de frente. Cloud agradece, mas fala que protegerão esse lugar juntos e aguardar a volta de seu amigo. Quando Haku estava prestes a ser atingido pelas chamas de Arrow, Gin se joga na frente para impedir que o ataque acerte seu amigo. Para protegê-los, Caim entra no meio do ataque e consegue dissipá-lo. Querendo que seus amigos possam continuar sorrindo, Caim usa a sobrecarga que seu pai usava, fazendo Eron lembrar desse poder. Caim então ativa o Santuário Divino, lançando um poderoso feixe de luz em Arrow, que tenta revidar com suas chamas, mas era tanto poder que ele não conseguiu suportar. O forte raio de luz alcança as nuvens, deixando todos os seus amigos impressionados, e as pessoas da cidade acharam que eram os deuses que tinham descido na Terra. Por estar muito empolgado em seu ataque, Haku e Gin mordem a perna para que ele pare com a magia. Sete e Dalmátia aparecem para ver o que tinha acontecido, mas quando olham o estrago que Caim fez, questionam se isso realmente foi necessário. Caim nem tinha percebido que havia derrotado o dragão negro. Eles o informam que os monstros voltaram para a floresta e a cidade está segura. Então, com o nascer do sol, a rebelião é encerrada. Caim volta até seus amigos para lhes dar a boa notícia e é recebido com um abraço de todos, onde reflete que nesse mundo ele pode proteger as pessoas. No dia seguinte, ele se encontra com o rei, que já grita com ele sobre o pilar de luz que chegou ao céu, pois foi tão radiante que dava para enxergar ela da capital real, além de muitos terem confundido a luz daquele pilar, os fazendo pensar que os deuses desceram para a terra. Caim explica que magia de nível médio não era o suficiente, por isso teve que usar magia de nível imperial. O rei se apavora e fala para ele não usar magias fora da realidade. Ele também ouviu relatos que haviam homens voando na floresta e questionam quem eles eram. Ele responde que aquele era o rei demônio que invocou para ajudá-lo, o deixando novamente chocado. Depois de ouvir tudo isso, ele pergunta ao primeiro-ministro Magna se não pode ceder o trono a ele, mas como não podia, decide recompensar ele de outra maneira. O rei então fala que lhe dará um domínio que havia falado antes. Então, em uma audiência formal, na presença de todos, o rei o nomeia como Visconde e lhe dá o domínio de Dorinthal. Com isso, seu nome passa a ser Caim von Silford Dorinthal. Quando fala para sua família, eles ficam meio preocupados e avisam que a Guilda dos Aventureiros sempre joga todos os problemas para Dorinthal. Por esse motivo, vários nobres que aceitaram esse cargo no passado fugiram e abandonaram aquele lugar. Quando Teleste ia confrontar seu pai, Caim fala que está empolgado, pois poderá criar uma nova cidade onde todos seus habitantes possam sorrir. Todos ali aceitam sua decisão, mas falam para ele não exagerar. Um cavaleiro do palácio explica ao rei que quando Caim chegou em Dorinthal, foi atacado pela guilda com o pretexto de boas-vindas, mas ele acabou destruindo a arena por completo. Quando estava em um bar, ele viu dois homens chutando uma garotinha que serviu suas bebidas e deu uma boa lição neles, mas acabou sendo preso por causa disso. Não só isso, como também reclamou com a igreja por estarem cobrando um dízimo muito alto. Ele armou uma cilada na calada da noite para capturar membros da guilda que foram atacar o sacerdote e está fazendo muitas outras coisas. A última de suas façanhas em seu novo domínio foi construir um castelo muito melhor do que o da capital real e, como de costume, acaba levando uma bronca por isso. Amigos, chegamos no final da primeira temporada, agora só nos resta aguardar até a próxima ser lançada. Mas continue acompanhando os novos vídeos, pois vou trazer histórias e aventuras pra vocês. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal com o sininho ativado para não perder as próximas histórias de animes. Deixe